Fala, gente, tudo bem? Tô aqui com meu cafezinho pra dar uma acordada, pra dar de boa. Mas aqui é meio-dia, né? E tu aqui com o quê? Explica isso aqui pra mim, que essa cerveja aqui. Não, esse aqui é um energético. Um energéticozinho? Pra dar um grau. Pra dar um up. Tava eu e a minha convidada de hoje, Nathalie Neri. De café também. Falando pra Rafa. Rafa, troca por um café, Rafa. Isso aqui vai acabar com o teu estômago. Mas daí Não, eu que falei... o café não acabe, né? Exatamente. Mas daí eu vou no energético. Vou no energético. Cara, que vergonha. Vamos pra vinheta, que vergonha. Vamos pra vinheta, vai. Que vergonha. Estamos muito à vontade no Diacast de hoje, que é Nathalie da casa, né? Nathalie é de casa, já fez reunião aqui, já tá aqui. Estamos aqui em casa, Tô em casa, gente. Obrigada. Primeiro que alegria de ter essa sensação de verdade, assim, né? É que a gente tá em casa, né? Exatamente. Eu acho perfeito, porque me sinto aqui como se a gente estivesse conversando aqui nos corredores da Exato. Studio. E é maravilhoso, porque estou fãzaça, gente. Fãzaça do Diacast. É maravilhoso. Vocês são obrigada. incríveis. Vocês tem que ter todo dia de aquelas e a mais, né? A gente quer mais Diacast. Tá Não, bom, mas que legal. Nathalie me deixou emocionadíssima, porque no dia que teve o evento do Corrida das Blogueiras, Nathalie me chamou de canto e ficou falando sobre o Diacast, sobre a apresentação, sobre tudo mais. Fiquei emocionadíssima, me tremendo toda. Eu falei, não, eu fiz do costume. Não, total, um pouco isso, um pouco isso. Nathalie. Exatamente isso. Não, mas apresentar é muito difícil. E quando… Acho que teve um Diacast que vocês falaram que tinha roteiro. Aí eu fiquei… O quê? Roteiro? Jamais! É muito leve, é muito fácil. Eles amarram perfeitamente e o convidado tá sempre confortável. Aí eu fiquei gênios da apresentação de podcast. Muito obrigada, É amiga. muito Mas bom. não se preocupa que Rafa nem leu o roteiro, né? Eu vou mais no flow. Vai mais assim, no eu vou feeling Mas o dele roteiro tá aqui, mesmo. ó. Daí eu pego aqui, ó, um Corrida das Blogueiras. E Ciências Sociais pelo mundo. Eu já vou Isso. pegando as coisas aqui, entendeu? Ele vai mais nisso. Vocês são rápidos. Exato. Mas, Nathalie, conta pra mim como é que você começou a sua jornada na internet. Porque tava fazendo faculdade já, quando começou a internet. Se formou faz pouco. A gente tava falando que a gente vai falar do tempinho do curso. Demorou 9 anos, né, gente? Pra me formar numa faculdade de 4. Em minha defesa, passei por uma greve, tranquei o semestre por 2 anos. Então, tipo, uma greve de 6 meses é um semestre. Então, eu me formei teoricamente em 7 anos e meio. Mas ao todo, demorou quase uma Amiga, década. você sabe que não melhora muito, né? Esse argumento não melhora muito, não sei nem se ajuda. Porque ela traz umas justificativas. Teve uma greve, 6 meses. 6 meses, e tal. menos 3, eu peguei umas férias, 7 anos e meio. Num curso de 4. Mas eu comecei a faculdade quando eu tava eu comecei o canal quando eu tava fazendo a faculdade, né? E eu sempre digo, e eu não vou contar aqui as versões que eu dou, que são as versões… Eu vou contar aqui, primeira mão, tudo pra Rafa e Gabi. Por favor. Coisas que eu sei que são mais profundas, mas eu só falo com a minha psicóloga. Mas aqui é o momento da exposição. É isso que a gente quer. Porque o Diacast merece. Mas eu sempre falava que eu sempre produzi conteúdo. E eu gostava de produzir conteúdo. E quem consome… Não. Eu sempre consumia muito conteúdo. E quem gosta de consumir muito conteúdo tem, em algum momento, uma pergunta. O que eu faria se eu tivesse? Porque quem consome muito conteúdo aponta muito o dedo e fala, não gostei, quero diferente. E aí, isso faz a gente se perguntar, se fosse eu estaria fazendo diferente, mas o quê? E durante muito tempo eu não tive resposta, até que um dia eu tava na faculdade aprendendo um monte de coisa. E aí eu me liguei e falei… eu tenho que ensinar, então eu vou pra internet. Então essa é a minha versão oficial. Entendi. É a que eu conto há anos, porque é uma parte da história. A outra parte da história é que eu tava na academia… E o meu sonho era entrar em ciências sociais. Desde o ensino médio, eu descobri que queria fazer ciências sociais, entrei. E eu descobri um ambiente muito violento e muito tóxico. Que é o da universidade, ainda mais quando você vem de escola pública. Ainda mais se você é uma pessoa racializada. Ainda mais se você não tem um puto no bolso. Porque eu vivia de bolsa, auxílio permanência e várias outras coisas. Obrigada, Lula. Mas enfim, né? Aí, eu me perguntei, né? Eu quero isso pra minha vida. E aí, o que eu vou fazer pra continuar nisso? Vou me dedicar, vou viver pra faculdade. Eu vou viver com muito pouco dinheiro pra conseguir estudar muito. Eu não vou pegar um segundo emprego. Então, eu vivia sempre no limite, tipo… No limite do… Meus pais não tinham como me dar nada. Eu tinha o 5 reais por dia, porque o bandejão era 2,50. E, era isso. Então, 2,50 era a diferença de um almoço e uma janta na minha vida. E morando sozinha em São Paulo. E aí… Eu fiz uma bolsa de pesquisa e eu passei por um relacionamento muito abusivo com um orientador. E esse orientador, ele não é abusivo, assim,
abusivo profissionalmente, sabe? Uhum. Ele era um cara que entrava na sua mente. Ele queria que a gente produzisse pra ele, vivesse pra ele. E isso é muito comum na universidade, essa hierarquia de professor e aluno. Então, ele meio que esmagava a minha autoestima e a minha capacidade de criar pra fazer eu acreditar que eu só ia conseguir crescer do lado dele. E quando eu comecei eu não percebi esses padrões, né? E eu só seguia ele, porque eu não sabia o que estava acontecendo. O cara estava me ensinando o mundo. Ele não só me ensinava sobre a área de pesquisa, mas ele me ajudava, me oferecia livros e coisas sobre outras matérias. Então, eu fiquei muito dependente dele durante a universidade. E aí, às vezes, eu falava, eu quero fazer a pós em uma outra universidade. Ele, é muito difícil, você não vai conseguir passar. Você vai ter que ficar aqui. E pra ele era maravilhoso, porque eu fazia, tipo, transcrições de 6 horas de palestras que ele assistia de graça. Então, eu era meio que, tipo, uma escrava dele, sabe? Eu fazia um trabalho de monitoria pras matérias dele sem receber. Então, ele usava muito desse poder de persuasão. Exatamente. E aí eu fiz uma bolsa, que era a única coisa que eu queria. Eu tava fazendo esse trabalho de graça, eu falei, só preciso de uma bolsa de pesquisa. Ele me deu uma bolsa de pesquisa, me deu não, né? A gente submeteu uma bolsa de pesquisa depois de 2 anos, porque ele segurou. E aí, nesse processo, eu achei, enfim, eu vou produzir e pesquisar e ser uma cientista social e aprender a ser uma cientista social. E no fim, ele enxugou super a minha pesquisa e me fez fazer, tipo, trabalho de coleta de dados pra pesquisa dele. Nossa. Dentro da minha pesquisa. Então, no fim, eu vi que, tipo assim, eu não tô aprendendo nada. De novo, eu tô sendo meio que usada. E aí, eu passei por um processo de desfantasia, sabe? Desromantização da universidade e da orientação e do professor. E eu fiquei puta. Eu fiquei puta porque eu falei, eu tô há 2 anos esperando a porra dessa bolsa, fazendo um monte de coisa de graça. Vários amigos meus me avisando, isso aí que você tá fazendo é monitoria, você não tem que fazer isso de graça. Era eu e mais 2, 3 meninas que faziam isso. As outras meninas foram embora, mas eu precisava muito da bolsa. E quando veio a bolsa, eu achei que eu ia conseguir fazer a pesquisa que eu queria fazer. E no fim, era só uma desculpa pra fazer a pesquisa dele. E eu fiquei puta, tipo, eu chorava, eu entreguei essa pesquisa, tipo, foi uma crise. Nesse momento, eu parei de respeitar a universidade. E nesse momento, eu quebrei a bolha do que é esse conhecimento acadêmico. E do que eram esses professores universitários que eu admirava tanto. Porque eu vi eles falando, nossa, esse povo nem lê um livro inteiro. Eles lêem um resuminho na internet de comentador e vai dar aula. Mentira, eles leem um livro inteiro em alguma altura da vida, né? Mas não era como nossa, como eles são grandes e geniais. E quando eu quebrei isso, eu taquei o foda-se. Aí eu falei, o que me faz feliz? Essa porra não me fez feliz até agora. Então eu vou fazer o que eu gosto. O que eu gosto? Eu quero produzir conteúdo, eu quero ser blogueira na internet. E aí eu acho que foi só no momento em que eu me tirei de um lugar de superioridade, que era o da academia, e eu tava me fudendo pro que iam achar de mim, eu me senti livre o suficiente pra falar, eu vou fazer o que eu sempre quis fazer, que é falar sobre brechó, falar sobre cabelo. E no fim foi ótimo, porque eu consegui divulgar as minhas tranças e ganhar mais grana na época que eu não tinha nenhuma. Eu falava de trança no canal e as pessoas marcavam trança comigo na vida real. Então, Nossa, eu, tipo, passava o final de semana trançando cabelo, descolava 600 pau. Aí ficava, nossa, tô muito rica. E aí… Pra quem, tipo, não tinha experiência nenhuma, sábado e domingo pra ganhar R$600 é, tipo, muita grana, sabe? Pagava meu aluguel e sobrava pra ir pros brechózinhos da vida. Já tava perfeito. No namoro à distância, então juntava dinheiro, consegui ver o Jonas mais do que uma vez por ano, porque a gente se via de 6 em 6 meses. Nossa. Porque a gente não tinha dinheiro pra passagem. Então, eu fiz o meu canal no momento em que eu senti que eu não devia nada a ninguém. Enquanto eu tava num lugar de eu quero que alguém me admire, eu quero que alguém goste de mim, eu não posso ser blogueira, o que vão pensar de mim? No momento em que isso foda-se, eu não quero que essas pessoas me admirem, porque eu odeio essas pessoas, eu não admiro nenhuma delas. No momento em que, tipo, isso quebrou, eu me senti livre pra fazer o que… E às vezes as pessoas me falam, me perguntam, nossa, eu queria muito criar conteúdo, mas eu não tenho coragem. Assim, no momento que você manda todo mundo se fuder na tua vida, você vai ter coragem. A coragem vem, né? Porque é sobre isso, não é sobre… O desejo tá em você. Você só não tem coragem porque você tá perguntando o que isso vai significar sobre mim aos olhos dos outros. Foda-se! Porque aí você vive anos dependendo e dando energia pra algo e pra alguém… Pra no fim descobrir que essas pessoas também estão se fudendo pra você. E você tá lá, colocando os teus desejos no fundo de uma caixinha. E aí, esse é o drama do porquê eu comecei a criar conteúdo. Gente, Nossa, mas achei genial isso aí, eu não sabia disso também. Isso não. é só tema de terapia. E E eu depois eu achei… vivi esses relacionamentos, de novo. Tipo, de esperar alguém me mostrar o caminho e ir atrás, sabe? Eu percebi que esse guru…
a presença desse guru na minha vida se repetiu. E era meio que um padrão meu de dependência. Ao invés de eu Caramba. pegar as rédeas e fazer o que eu queria, eu ficava esperando alguém me guiar. Então, é muito… Por isso que era tema de terapia. Eu não ia falar os minhas dramas, as minhas coisas. Sim. Nossa, isso é muito Nossa. foda. E foi de um lugar muito louco, né? Porque, tipo, muita gente começa na internet pra ser admirado. Você saiu de um lugar de tipo, tá, então foda-se, não quero mais ser admirada pra Exato. entrar na internet. Exato. Exatamente. Isso é muito genial. E ser tão admirado. É, tipo assim, foi completamente o oposto do negócio. É porque eu acho que é quando você já tá nesse lugar de eu não me importo e eu só quero fazer o que existe dentro de mim, meu, você tem uma liberdade e um poder de criação infinito, porque você não tem medo do que as pessoas vão achar. E daí, se não gostarem, alguém vai gostar. E se alguém gostar, já tá suficiente. E aí você, às vezes, não se perde nesses mecanismos do ego, né? Que é isso, tipo, nossa, eu produzi um conteúdo, ninguém tá vendo. Ai, não quero mais produzir. E não é sobre isso. Tati, você queria arrancar isso de você e botar pra fora e compartilhar. É aí que você encontrou um lugar de conforto e alegria, então é sobre isso. E aí, no fim, por eu tacar o foda-se e começar a criar conteúdo só porque eu queria passar aquela informação pra frente, queria fazer alguma coisa que me divertisse, eu mudei de profissão. Foi basicamente isso. Mas é legal você Nossa. falar sobre isso, porque quase ninguém fala sobre esse ambiente tóxico da academia, sabe? Porque existe realmente esse senso elitista e existe essa soberba mesmo. Inclusive nos cursos de humana, quando eu fazia artes cênicas, era a mesma palhaçada. Exato. Que, ela trabalha com internet, não sei o quê. Não era valorizado nada que eu fazia, porque eu não tava lá… Né? não tava lá fazendo uma performance da Marina Abramovic, não tava fazendo Molière. Eu tava fazendo coisa na internet, então eu não prestava. E é louco, porque as pessoas não falam sobre isso. Inclusive, a gente tem a falsa ideia de que quando a gente chegar na faculdade, a gente vai ser super aceito. Que é todo mundo querendo a mesma coisa, o mesmo objetivo. E, na real, um puta balde de água fria, né? Exato. Mas aí, em defesa também de muitos professores, depois dessa experiência, eu tive uma outra experiência que, tipo… me salvou e me deu certeza do que eu faria. Aí a gente vai com os professores da área de educação, que é a galera que conhece gente, que tem didática, que quer ensinar a gente e pensa de outra forma, né? Sim. E aí, eu lembro que esse professor um dia assistiu meu canal e botou um vídeo no meio da reunião do PIBID, que era um programa de iniciação à docência, pra gente aprender a dar aula, não mais pesquisa. Porque eu falei, se pesquisa me entristecer, eu vou aprender a dar aula. Porque eu queria continuar a faculdade, mesmo estando na internet. Na época, eu tinha muito medo de… Ai, vou largar a faculdade pra internet? Sou taurina, meu. Preciso de um diploma. Uma segurança aí. Nossa, sim. Como assim eu vou largar Preciso tudo? comer. E se der um BO? Eu não posso… sim. E eu ainda tinha muitos. Meus pais esperaram tanto e lutaram tanto pra que eu tivesse aqui. Posso estar tirando nota ruim, posso estar repetindo um monte de coisa, mas eu vou mostrar o diploma pra eles, né? E pra mim também, era um sonho a faculdade de Ciências Sociais. Não a carreira, mas aprender aquilo. E aí, eu lembro que esse professor colocou o meu vídeo pra tocar na sala. Eu fiquei, sangue de Cristo tem poder, né? Desesperada. E aí, ele achou muito legal. E eu acho que… E era um vídeo meu que eu… Tava no meio da rua, e aí eu falei sobre um conceito das ciências sociais que eu aprendi numa aula, eu achei ótimo, que era tipo caráter blasé. Que era tipo uma forma de achatação dos seus sentimentos. Que, tipo assim, você passa a não sentir. É por isso que a gente, tipo, consegue conviver com a pobreza, com a fome, com a violência. Você vê alguém deitado na rua e você não chora. Porque… Segundo esse teórico, você adquire uma capacidade de defesa que é social pra ver aquilo e não se emocionar mais. E eu fiquei muito chocada quando eu vi que eu perdi isso, né? Porque… E aí, quando a minha tia veio de Assis, né? E a minha tia católica carismática, todo mundo que ela via na rua, ela ficava em pânico. Ela via a pessoa numa situação de fome e de ausência de recursos e ela chorava. Então, não dava pra andar com ela na rua. E aí, na hora, eu lembrei desse texto e fiquei muito mal. Porque eu falei… Como a gente achata as nossas experiências, como a gente perde a visão, tipo… E aí, eu lembrei desse texto, eu falei, é isso, o caráter blasé. E aí, eu fiz um vídeo falando sobre isso, em como, tipo, eu senti que a gente perde a sensibilidade. Isso é horrível, porque aí você passa a conviver com a com a violência, conviver com a pobreza, como se aquilo não te afetasse mais. E esse professor assistiu esse vídeo, ele falou, foi muito legal, isso foi genial. E aí, num dia, eu tive que sair mais cedo pra fazer uma palestra na Unicamp sobre produção de conteúdo. Eu ia pra outra cidade, foi um babado. E aí ele virou e falou assim, nossa, parabéns pelo que você tá fazendo. E eu sempre recebi indiretinha, sabe? No meio de aula e tal. Parabéns pelo que você tá fazendo, porque eu estudo há mais de 20, 30 anos
E eu produzi e publiquei a tese da minha vida, com todas as minhas reflexões e todos os meus trabalhos. E eu não vendi nem 80 cópias. E aí, o que ele quis me falar com isso? A gente, às vezes, gasta tanto tempo produzindo e pensando na academia. E no fim, a gente só tá falando com a gente. Tipo, no fim, a gente só tá produzindo pra gente. E o fato de você conseguir usar a internet pra, mesmo que do teu jeito, tá levando essas informações pra uma quantidade gigante de pessoas… é muito legal. E ele falou de um ponto de vista, tipo, gostaria de ter feito isso, ou de, sei lá, ter isso mobilizado de outra forma na academia, porque é isso. Você passa a tua vida pesquisando pra um monte de intelectual conversar aquilo e aquilo não ter propósito no mundo, sabe? Claro que a pesquisa é fundamental, né? Mas isso me tocou muito. E foi nesse momento que eu fiquei, caramba, nunca vou esquecer isso que esse professor me disse. Então, também existem professores que estão verdadeiramente comprometidos em fazer alguma mudança, sabe? Alguma transformação, né? Exato. Nossa, eu achei isso muito incrível. Porque é o que a gente sempre fala aqui, né? Sempre tem uma pessoa que muda a tua vida, seja Exato. pra bom ou pra ruim. Sempre tem a pessoa que fala a coisa que você precisa ouvir naquele momento. Achei isso muito genial. E como que foi a vida pessoal da Nathalie começando na internet? Porque você tava na igreja. Nossa, sim. Você tava na igreja, tava no relacionamento com o Jonas. Não, foi um balde, né? Porque aquele rolê, eu saí eu tava no interior. E aí, no interior, eu estava na igreja. E eu era, tipo… eu não tava na igreja, gente. Eu ia ser missionária. Eu tava muito na igreja. Tava a muito minha dentro da vida, igreja. eu participava da página Eu Escolhi Esperar. Eu era a igreja. Caramba! Era um babado, tipo… e eu acreditava muito. Eu vivia doutrina. E isso foi um dilema muito grande na minha vida. Porque eu lembro que até hoje eu fui… e a minha igreja era era neopentecostal, que é uma igreja, um tipo de igreja evangélica que acredita muito, tipo, nos dons do Espírito. Então, são coisas que acontecem que você não tem controle. Tipo, do nada, você tá numa reunião dos jovens, todo mundo começa a rir, todo mundo começa a chorar. Você vê as coisas pegando fogo. Tipo assim… uma viagem psicotrópica no Espírito Santo. Caramba! Eu não tô zoando. E aí, e eu era muito apaixonada pela igreja. Porque era um senso de comunidade muito grande. E era uma época que eu tinha uma relação muito ruim com meu pai e com a minha madrasta. Porque eu era uma adolescente chata pra caramba, não gostava de lavar louça, dormir na hora que eles me mandavam, era só por isso, ponto. Eu era irresponsável, mas eu me envolvia com outras coisas. Tipo, pra mim, não vou lavar louça. E aí, meu pai é muito, vamos lavar a louça. E aí, esse era a briga. Grande drama. O grande drama. E aí, eu lembro que eu fui em um encontro, eu era muito envolvida no teatro. Eu era do Ministério de Teatro, do Ministério de Dança, aquelas danças com véu e tal. Que massa, Não tô falando muito sério. Tinha que achar vídeo disso. Eu tenho. Por favor. Eu só não reajo zoando, porque aquilo é muito importante pra mim. Sim. Não é uma… falar é gente, piada, né? mas tipo, eu sei o valor que aquilo teve. Porque a igreja, de uma certa forma, foi uma comunidade que me estruturou ao longo da minha adolescência. Senão, E te apresentou a arte eu também. sabe onde eu estaria. Me apresentou a arte, com certeza. Isso, com certeza, foi, tipo, fundamental. E aí, a gente foi num retiro, adorava os retiros da igreja. Fomos num retiro, e aí era um retiro de teatro de 1 mês, tipo, fora de Assis, que era onde eu morava. E aí, teve um dia que a gente acordou pra fazer uma vigília, uma oração às 4 da manhã. E aí, todo mundo sentava e orava. E eu lembro que o cara, o jovem, era, tipo, muito jovem. E o cara tava falando assim… o chão tá pegando fogo, o Espírito Santo tá fazendo o chão pegar fogo. O chão é lava. O chão é lava! É Jesus! O chão é lava. Gente, mas eu não tô zoando. Quando eu olho pro chão, eu vejo como se as gramas estivessem pegando foguinho do lado. Eu olho e eu vejo com esses olhos que a terra há de comer. Sem ter usado nada, 4 da manhã. Eu era cristã. Gente, eu era cristã. Eu não usava nada, eu não fumava nada. E eu escolhi esperar. Porque era assim, aliança, né? Era esse o símbolo. Pare, sexo sério? não. É de verdade. Caramba, gente. Sexo não é ótimo. E esse é Eu tipo escolhi esperar também. Se escolheu esperar, você tá esperando. Eu tô uma cara, hein? Faz 1 aninho aí que eu tô… Sem ser voluntariamente, né? Mas tá. E aí, quando eu entrei na faculdade… E aí, por que eu saí da igreja? Mesmo tendo o porquê. Me apaixonei por uma mulher da época. E aí, falei pro meu ministro de teatro… pro líder de jovens. Falei, olha, eu tô apaixonada. Jejua e ora. Vou jejuar e orar. Jejuei e orei, porque eu realmente tava na igreja. Eu falei, gente, eu não tô entendendo esse sentimento. Será que é o inimigo tomando conta de mim?
vigiei e orei. E eu só tinha sonhos, tipo, apaixonados e alegria. Eu só me sentia bem. E aí eu voltei pra esse líder de jovens e falei, olha, eu vigiei e orei e Deus falou que tá tudo bem. Aí ele falou, então é o inimigo falando no seu coração. Ih, gente. Aí eu fiquei, mas se Deus e o inimigo falam no meu coração, como que eu sei quando é Deus E quando é o e inimigo? quando é o inimigo? Você tem que sentir no coração, mas eu senti no meu coração que era bom. E aí eu meio que dei a entender, tipo, eu tenho fé, eu acredito na minha doutrina, eu vigiei, orei e eu pedi a luz divina. E a resposta é, vai nessa, querida. Beija essa boca aí. É sobre o amor. É sobre o amor. E aí, eu tava de boa, eu falei, Deus já me respondeu, eu vou continuar nos meus ministérios, louvando ao Senhor. E aí, eu comecei a ficar meio que de banco. De banco é quando você fica de castigo de um ministério. Você faz alguma coisa meio que errada, tipo, a irmã vê que você beijou alguém atrás da… E aí, na igreja, assim, evangélica, beijo na boca também, algumas podem, mas o pastor sempre fala. Beijar na boca é igual um ferro, você liga em cima e esquenta embaixo. Mentira! Tô falando sério. Então, tipo assim, Gente. eu nunca fiquei de banco. E aí eu fiquei de banco e um dia teve uma pregação sobre, tipo, jovens e escolhas. E a pregação foi, tipo, um ataque direto a mim. Ou seja, esse líder tinha fofocado de alguma forma com o pastor. E só faltou a mulher da revelação apontando o dedo pra mim, falando, beija mulheres! E a igreja, assim, aí eu vi essa cena. E aí eu nunca mais voltei, porque eu fiquei com medo de uma exposição real. Uhum. E aí eu só desaparecia. E eu entrei em ciências sociais, assumi meu namoro, saí do armário. Porque saí de Assis. E aí foda-se todo mundo. Porque eu só ando na minha vida quando eu falo foda-se todo mundo, né? Claramente, é isso. É um padrão aí. É o padrão, você tá vendo se repetir. Material a psicóloga. E aí, quando eu saí da igreja, saí do armário, eu fui pra ciências sociais. Eu comecei a fazer muitas aulas em antropologia da religião, porque eu queria provar que tudo aquilo que eu vivi… Antropologia da religião, sociologia da religião… Eu queria provar que tudo aquilo que eu vivi era um delírio coletivo. Aí cheguei ao conceito de histeria coletiva. Quando eu ri, todo mundo ri. Quando um chora, todo mundo chora. Mas nada explicava, tipo, a forma como eu me sentia e as coisas e a conexão que eu tinha. E aí, no fim, eu achei que eu ia negar minha religião em ciências sociais. E no fim, eu só acredito em tudo agora. Porque existe tudo com outros nomes e, tipo… Mas foi um processo de muitos anos. Então, a sexualidade, a religião e as ciências sociais foi, tipo, uma coisa só, sabe? Eu usava um pra destruir o outro e era uma grande… Por isso que eu demorei 9 anos, né, gente? Vocês estão entendendo. Você tava fazendo as conexões todas. Eu tava lá, tentando… Entender. Foi um grande processo. Foi um grande processo. E a tua família era da igreja? Tudo uns desviados, né? Meu pai e minha mãe eram evangélicos, mas, tipo… Só ia quando a coisa apertava e aí ia pedir ajuda a Deus. Então… A minha avó era mais religiosa, mas ela faleceu muito cedo. Então, eu fui meio que… Porque um dia um menino passou na minha rua. Falou, eu senti no meu coração de te convidar pro meu culto. E eu tava muito sozinha. Falei, tá bom, bora. E aí, no dia que eu cheguei na igreja, eu vi o jovem chorando. E aí, alguém me abraçou. E esse povo da revelação é desgraçado, né? Eles te abraçam e eles contam a sua vida. E a Sério? pessoa conta a sua vida. E não tem como, tipo, não ser algo, sabe? Porque, tudo bem, existem palavras genéricas. E hoje em dia eu não vou em nenhuma igreja. E eu não me conecto, de fato, com nenhuma religião. Mas eu acredito que existem coisas que estão para além da matéria, sabe? Que são metafísicas e espirituais. Então, você canaliza informações e, de repente, o que aquela moça me falou num dia me abraçando, que eu tava aleatória num culto de jovens, mudou minha vida. Fez Me muito botou sentido. num rumo na escola, que eu tava foda-se a escola. Me botou em rumos. Então, eu olho pra essa fase com muito carinho e muita tristeza. Porque eu poderia ter continuado. Nossa, entendi. Que loucura isso. Porque é isso, né? Tipo assim, a religião por si só tem coisas muito boas, tem coisas muito maravilhosas. O problema é que na igreja tem seres humanos e seres humanos fazem cagadas, né? Exato. E distorcem as coisas a seu distorcem bel as prazer, coisas. né? Exatamente É. isso. Mas como foi pra tua família, então, é que você revelou um monte de coisa, né? Tipo, saí da igreja, tô fazendo ciências… não revelou? Não? Nada, Não? gente. Como foi? Quando eu saí da igreja, meu pai não se importava muito. E eu, tipo, entrei na faculdade, então… Tá encaminhada. Uhum. E aí, eu não falei nada. Um dia, depois de 3 anos de relacionamento, 3 ou 4 anos… 3 anos, eu virei pro meu pai e falei, tem algo pra te contar. Porque, enfim, né, não dava mais 3 anos de um relacionamento, não dava mais pra esperar. Eu falei, tem algo pra te contar. Eu tô num relacionamento com uma pessoa… E não era o que você esperava. E aí ele, meu Deus, você tá se envolvendo com um homem casado. Com um homem casado, com um homem casado. Desesperado. Filha, não é isso que eu quis pra você. Eu falei, não, pai, é uma mulher. E aí ele,
Ai, graças a Deus. E eu não esperava isso do meu pai. Sério? Eu não esperava isso, porque… Mas é isso, né? Às vezes a gente supõe coisas sobre as pessoas sem dar chance das pessoas reagirem. Como eu não quero briga, não quero dilema. Já sou dona da minha vida aos 17 anos, já pago as minhas contas, já tô fazendo tudo, dando conta sozinha, não devo nada a ninguém. Então eu tentei fugir muito rápido pra evitar o conflito. E eu geralmente fujo do conflito no geral na minha vida. Então, eu tô abrindo tudo aqui, meus dramas psicológicos, né? Fique à vontade. Dá vontade, é sobre isso. E aí, quando meu pai falou que, tipo assim, tava tudo bem, eu falei, nossa, e se eu tivesse falado antes, né? E com a minha mãe foi a mesma coisa. Ela foi tipo, filha, o importante pra mim é você estar feliz. Ai, E que eu bonito. não esperava isso, foi surpreendente. Talvez poderia ter partilhado esse processo muito mais cedo, mas tive um medo. E no fim, acho que foi bom, porque também… Eu não sei se foi bom ou ruim, mas foi o que aconteceu. E foi como aconteceu. Talvez é a hora que tinha que ser. E também eles estavam preparados, né? Depois de 3 anos, pra poder escutar e tal. As coisas são como são, né? Acho que não tem nem como a gente pensar se eu tivesse feito, se eu tivesse falado. Acho que a vida é assim. Exato. Mas me identifico muito, Taurina também. A gente tem essa coisa do tipo, vou deixar o negócio acontecer e depois eu… Deixar explodir. Depois eu resolvo. Deixar explodir, né? Depois eu resolvo esse belazão aqui, não tem Mas, problema nenhum. Nathalie, como foi a sua chegada na internet, assim? Você começou a publicar os primeiros vídeos. E como isso aconteceu, assim? Porque você é muito do começo, assim, né? Você tem quantos anos já? 2015, vai fazer 7, né? Vai fazer 7. Vai fazer 7, isso. Todo mundo de humanas aqui foi rigor aqui pra todo foi mundo. um pouco. Vai fazer 7. Ano que vem faz 7, né? E como foi essa chegada, assim? Porque eu imagino que não foi como hoje quem chega. Né? E inclusive, eu tenho um costume agora de véia rancorosa. Eu fico só assim, ó. Tá reclamando? Volta pra 2015 pra ver como que tava bom. Eu sou velha rancorosa também. A gente fica amargurado. Fica. Isso é uma bosta. Aí é um trabalho psicológico também de… Não, Nathalie, calma. Você andou pra que essa galera pudesse correr e tá reclamando. Sim. Só que você ainda tá reclamando, então vai correr, vagabunda. Exato. Aí né? Mas no começo… isso é uma coisa muito, muito engraçada, né? Que eu fui tendo essa percepção ao longo do tempo, conforme eu fui crescendo na internet. O meu conteúdo é muito… 100% atrelado aos meus momentos de vida. Sempre foi. Eu não tenho controle sobre isso, porque… Eu sou muito fanática pelas coisas que eu acredito. Aqui, fanatismo religioso, eu já passei. Aí depois foi um fanatismo intelectual com ciências sociais. Depois um fanatismo de aromaterapia. Mas quando eu gosto de uma coisa, eu tendo a me dedicar muito, muito, muito a ela. Então, eu meio que perco a percepção das outras. Então, no começo… A minha motivação inicial para criar conteúdo era tirar aquela dor que existia dentro de mim. Eu não conseguia compartilhar, porque eu passei uma vida com várias violências ligadas a questões raciais, principalmente. E também sexuais, ligadas à minha sexualidade. E aí, eu encontro esse espaço em que eu falo alguma coisa e eu tenho várias pessoas respondendo que passaram pelas mesmas. Então, vira meio que uma grande terapia em grupo, né? E aí, esses conteúdos que eu soltava, eles tinham muito da minha dor. Eles tinham muito desse momento em que eu tava vivendo de nova convertida nos movimentos sociais. Porque aí a gente volta pra igreja. O novo convertido, ele é cheio de energia. Ele tudo faz, tudo acontece. E você tá naquele momento de primeira experiência, de primeira descoberta. E quando é tão libertador como foi pra mim, enxergar que os problemas que eu vivia não eram individuais, eram coletivos. Nossa! Vamos evangelizar no movimento negro. Vamos evangelizar no movimento de mulheres. E aí eu virei uma pregadora e botei meu fanatismo religioso num fanatismo político e social. Uma missionária de novo. Virei uma missionária da palavra da militância. Só que isso carregado de muita dor ainda. Porque eu não estava lidando com aquilo. Só estava engolindo e cuspindo de volta. Então, esse conteúdo acabava saindo um pouco… qual é a palavra certa? Emocionado. Ele era mais emocionado. Ele era menos racional e muito mais emocionado. E aí, a gente se conecta pela dor e pela raiva das pessoas. E a dor e a raiva é uma movimentação gigantesca. Então, por isso eu cresci muito rápido. Porque eu consegui, no começo, acessar um lugar de muita vulnerabilidade das pessoas, sabe? Nos meus vídeos, com as coisas que eu falava. E aí, e de repente, era um monte de gente só falando de dor. E quanto mais as pessoas falavam de dor pra mim, mais eu queria falar das minhas dores. E mais eu falava.
Só Era que uma a gente… identificação imediata do público, né? Imediata. E a gente sabe quando a gente vai criar conteúdo e a gente faz uns cursinhos, que aí sempre tem aqueles negócios de como você se conecta com a galera. E eu fazia tudo isso sem perceber que eu tava fazendo isso. Que eu tava, tipo, entrando num lugar de resolução e enfiar o dedo na ferida das pessoas e nos problemas das pessoas de uma forma muito intensa. Então aquilo foi muito rápido e eu não via acontecendo. E a gente não tinha muita gente falando sobre tudo isso na época, né? Eu acho que alguma coisa aconteceu em 2015, sabe? Aí eu lembro até hoje que foi muito icônico, porque eu já tava produzindo no meu canal, e aí a Djamila Ribeiro foi no Conversa com Bial, e ela fala sobre feminismo negro, e de repente um monte de gente nova vem pro meu canal, porque eu acho que eles pesquisaram o termo na internet. Sendo que, tipo, há 2, 3 anos atrás, a própria Djamila tinha me dado uma palestra sobre mulher negra latino-americana na minha faculdade, porque ela fazia mestrado lá, e eu aprendi com ela. Então foi um ciclo muito doido, e de repente, anos depois, eu continuo produzindo, eu começo a produzir conteúdo sobre isso. Vem uma galera que se conecta com aquela dor, e aí fica aquela bola de dor, e aí eu jogo isso de uma forma emocionada e afetada. Porque é isso, eu tava vivendo aquilo. E tempos depois, aquilo me consome. Tipo, eu não tinha estrutura psicológica pra lidar com as minhas dores e as dores de milhares de pessoas me devolvendo aquilo na mesma medida. Eu não tinha estrutura, e aí eu passo por um momento, assim, muito tenebroso da minha vida, em que eu paro, assim, eu quebro. E não como, não tomo banho, fico desesperada, com uma cobrança gigantesca, um sentimento de que eu não vou conseguir fazer nada, porque de repente eu coloquei uma responsabilidade social nas minhas costas. Eu tenho esse público, eu tenho que fazer alguma coisa, e sem nenhum tipo de parâmetro ou ajuda, isso me consumiu. E aí eu fui pela primeira vez atrás de ajuda psicológica, comecei a fazer terapia. E aí, na terapia, eu me reconectei. Porque aí eu tinha adotado uma outra persona nessa época. Como eu me conectei muito com a minha dor, eu vivi de uma forma e eu me coloquei de uma forma no mundo, não só na internet, que era só sobre isso, sabe? Como a dor tava me dando comida, teto e esvaindo, tirando esse sentimento de dentro de mim, então é a dor que me faz. Então é a dor, a minha personalidade. De repente, eu era só isso. Né? Tipo assim, com a minha família, eu não conseguia mais me conectar, eu não conseguia fazer, tipo… Eu não conseguia, tipo, eu tinha perdido a percepção sobre mim. E quando a gente cria na internet, a gente sabe que é muito fácil isso acontecer, porque eu vi esse processo acontecendo. E as pessoas não têm ideia que é muito fácil a gente se perder na persona que a gente cria. É muito fácil. Porque, enfim, é uma parte da gente, mas não é a gente na nossa totalidade. E como a gente trabalha o tempo inteiro, se a gente só alimenta aquela parte da gente, ela começa a dominar o resto. E depois você não sabe mais do que você gosta, você não sabe mais do que você faz. Você só sabe se é aquilo que as pessoas veem na internet. E não é uma mentira, mas também não é o que você é completamente. E isso não é… Isso eu acho que é uma situação que acontece… em muitas profissões. Eu acho que né, eu até me coloco nessa situação, assim, o empresário. Você vive tanto como empresário, como… Que você é um empresário. Você vai levando isso pra tudo que é lugar, assim. Às vezes eu tô falando com meu pai e com a minha mãe como se fosse, sabe, uma reunião de trabalho. Não é uma reunião de trabalho, sim, né? Exato. Então eu acho que tem várias situações que você vai levando pra esse lugar, assim. Você ia vivendo tanto ali na internet dessa maneira, fazendo esse fragmento, né, que as pessoas estão assistindo, que no final você virou aquilo, né? Exato. E quase que vira um lugar de conforto, porque as pessoas esperam isso de você. Exatamente. Então você Exato. entrega o que as pessoas esperam. Então, tipo, você não tá fazendo nada de errado, porque você tá entregando o que as pessoas E esperam. quando é um esperam que tá te dando dinheiro, trabalho e ainda preenchendo aquele vazio existencial que você tinha, te dando propósito de vida, nossa, aí que você mergulha de cabeça e tá lá se Exato. esfolando e não tá vendo. E aí, depois desse processo, eu expus mais ou menos, eu falei, gente, eu não tô bem, as coisas vão mudar no canal. E aí, tanto é que a galera fala, Nathalie ficou soft, Nathalie parou de militar. E talvez eu tenha parado de militar. Militar é uma palavra muito relativa, né? Mas talvez eu tenha parado de falar das dores que me afetavam de uma forma imediata. Naquele tom, né? Naquele tom. Não no tom, porque eu acho que o tom era um tom de quem tava com muita raiva. E eu ainda tenho essa raiva. Porque, enfim, vivemos no Brasil. Eu tenho mais raiva agora do que eu tinha no passado. Mas hoje eu tenho mais maturidade pra lidar com isso. E entender os meus limites psicológicos. Entendi. Então, hoje em dia, se algo me deixa com muita raiva todos os dias… eu não vou ligar a câmera e gravar um vídeo. Eu vou botar aquilo ali escrito, eu vou trabalhar aquele sentimento e eu vou aparecer
Porque o que acontecia? Como aquilo era muito eu e era muito meu sentimento e aquilo era tudo pra mim, quando eu botava na internet e eu era criticada por aquilo, por pessoas da minha própria comunidade que tinham visões diferentes, aquilo me doía muito. Mas doía muito porque tava muito afetado, porque eu tava muito presente. E quando a gente tá comunicando com pessoas que a gente não sabe de onde estão vindo, você tem que ter um distanciamento pra entender que pessoas pensam de formas diferentes. E tudo bem elas questionarem de você ou o que você tá falando. Eu não tinha essa maturidade. Hoje em dia, se eu tenho raiva de algo, eu vou analisar, organizar, por 2 meses depois, 1 mês depois, eu solto esse conteúdo. Porque eu vou ter racionalidade pra produzir, eu vou ter um distanciamento emocional, porque eu sei que ele pode ser criticado, elogiado, e nem o elogio nem a crítica vai me subir a cabeça. Eu não vou acreditar que, meu Deus, eu sou a pessoa… porque eu tive essa arrogância, né? As pessoas falavam, você é incrível! E aí eu me via como uma grande… Sabe, num cavalo branco, chegando com uma espada e falando, vamos militar! Tipo, era um negócio assim. Eu era muito jovem, gente. Eu tinha 21 anos e as pessoas estavam me colocando num lugar de protagonismo que eu nunca tive. Eu tava sozinha fazendo isso. Não tinha ninguém pra me falar, não acredita nem na crítica, nem no elogio, sabe? Tipo, baixa a sua bola. Então, eu tive essa… Eu era uma montanha russa, né? E aí, depois que eu contei esse processo, entendi uma forma madura de me colocar na internet, de lidar com as minhas dores, lidar com as discussões políticas que eu queria tratar, as pessoas criadores. E eu não tinha essa percepção de que aquilo ali… Eu achava que era só ruim pra mim. E depois eu percebi que as pessoas começaram a chegar em mim e falavam, Nathalie, eu tinha medo de você. Uau! Não foi um criador, não foi 2 criadores, não foram 3. Foram vários criadores, um atrás do outro. E aí, eu sempre fiquei… Cara, as pessoas tinham medo de mim. E tipo assim, eu sempre fui muito contra esse gentle activism, sabe? De tipo, abraços grátis. Vamos conquistar pelo amor. Não, às vezes vai ter que dar umas porradas, pegar em arma, fazer guerrilha. Às vezes vai. E às vezes uma conversa também resolve. E eu acho que é o equilíbrio nesse meio tempo. Mas, tipo, amor não transforma nada. Amor é, tipo, sentimento, emoção individual. E a gente tá falando de coletivo. Só que eu entendi. Talvez eu tenha a possibilidade de conversar com mais pessoas. Mas ainda assim, que triste as pessoas terem medo de alguém vivendo algo, expondo algo em um momento de necessidade e verdadeiramente de dor e sofrimento, sabe? E aí eu percebi que isso começou a definir também. Aí a gente vai pra outro buraco. Não quero que as pessoas tenham medo de mim. E aí a gente fica com medo de se colocar de uma certa forma e voltar pra aquele lugar. Hoje eu tô equilibrado, hoje eu tô em paz. Hoje eu não tenho mais medo de falar o que eu penso com o tom que eu acho que é relevante. Mas depois de um ponto, quando eu comecei a descobrir que as pessoas tinham receio e medo de mim por conta das coisas, da forma como eu falava, eu também tentei segurar. E eu acabei calando a minha fluência. E como foi bem na era do cancelamento, né? Lá na vanguarda… Nossa! Aí eu tinha medo de falar qualquer coisa. No início da palavra cancelamento. Assim, eu estava lá no início do cancelamento. Inclusive, né, a gente tava falando. Eu defendi. Eu tava, né? Tipo, bora cancelar, galera! Mas era no momento em que cancelamento talvez não fosse sobre cancelar a pessoa e destruir a existência dela na face da terra. Mas fosse sobre responsabilizar alguém por atos absurdos. Tipo, a pessoa é racista e tá falando sobre questões racistas sem nenhum tipo de… Ninguém tá parando essa pessoa. Ninguém tá parando. Então, vamos chegar lá e vamos falar. E se ninguém faz nada e a pessoa não toma consciência sozinha… Vamos esmurrar até ela calar a boca. Mas, tipo assim, depois você se resolve aí, entendeu? Depois deixa ela se virar lá com os machucados dela. Exato. Só que aí, tipo, era tipo, vamos, galera! E depois a montanha voltando assim pra mim, eu… Não, galera, segura aí. assim. Segura aí, galera, segura. Não foi isso que eu quis dizer. Não era isso, tipo, e tudo… Não que tivesse sido eu, né? Sim. Mas era um movimento no Twitter da galera começando a expor isso. E foi assim que a gente começou a falar com marcas que estavam com campanhas, com uma pessoa preta só. Ou marcas, sei lá, que estavam falando sobre coisas absurdas no Brasil de 2000 e sei lá, na época, 18, 19. Antes disso, 17. Então, só que de repente você pega esse movimento que quer pontuar coisas muito específicas e resolver esses problemas que, tipo, não dá pra continuar falando sobre isso. E ele vira um grande movimento de, tipo, destruição em massa de qualquer um que fale algo que eu não concorde. Aí eu… Calma, galera, calma! Segura então, aí. eu tava na vanguarda do cancelamento. Nossa, e esses processos todos que você falou são muito processos, tipo, de profissionalização do teu conteúdo, no final das contas, né? Total. Porque é isso, tipo, tomar cuidado com o que eu vou falar, porque, tipo, tem marca vendo. Tipo,
não é à toa que, tipo, as marcas não vão só em canais que só militam, né? A gente entende que existe todo um rolê capitalista em volta disso aí também. Então, é parar pra pensar como um negócio mesmo. Mas isso foi muito horrível pra mim. Uhum. E, tipo assim, é sempre um dilema. Porque quando eu tinha… quando eu era independente, uma criadora independente, e a criação de conteúdo não era o meu foco, eu me sentia muito mais confortável pra só falar qualquer coisa. De repente, eu comecei a ter medo. Uhum. Justamente porque agora eu como, eu durmo e eu vivo com base nisso. Eu preciso disso. Só que aí, ao mesmo tempo, é um dilema. Como assim? Eu vou calar minha voz, calar as minhas dores e o que eu tô sentindo e vivendo. Porque eu não quero perder dinheiro. Eu preciso viver, mas eu preciso continuar fiel ao que eu acredito. E eu passei por esse período de dilema. O quanto eu falo? Será que falar vai atrapalhar o que eu preciso? Só que aí, é muito doido que eu tive a sorte, a alegria de ver o mercado mudar. Uhum. Mudou. E de repente, o feio é não se posicionar. Sim. E aí, a gente tá aqui, ó. Glória… glória a Deus, que eu vou ficar longe. Mas que bonito, né, Nathalie? Porque assim, a Lui entrou na Dia quase junto com as meninas, assim, no mesmo ano que as meninas. E a Lu era muito pequena e você já era uma referência muito grande pra ela. E eu lembro que na época eu conversava muito com a Lu, que ela falava, poxa, essa marca testa em animais, eu não vou conseguir fazer, mas ao mesmo tempo eu não quero que eles vejam que eu não, né, que eu não trabalho e tal. Eu também quero trabalhar, eu também quero poder ganhar dinheiro com aquilo, com o meu trabalho, com o que eu faço. E você foi uma referência pra muita gente. E eu acho que foi muito de um lugar de necessidade. Tipo, eu não tenho o privilégio de negar isso. Eu não tenho o privilégio de viver de ar. Eu não tenho de onde tirar comida. Se eu não usar isso pra continuar me alimentando e estruturar esse espaço pra continuar falando das coisas que eu acredito, que eu sei que afetam a vida das pessoas positivamente, eu vou sumir. Eu vou desaparecer. E aí, o que a gente faz, né, não é se dobrar às marcas ou se dobrar ao capitalismo e calar a nossa voz. É ser muito crítico e utilizar isso estrategicamente. Então, hoje eu tenho vários limites que eu sei que se eu não tivesse, eu ia estar ganhando pencas de dinheiro a mais, porque a gente mais fala não do que sim. Mas esses limites são inquestionáveis, sabe? Sim. Tipo, eu não mudo porque, tipo, nossa, já aconteceu. E aí o capitalismo, né? Porque quando você não vai trabalhar, quando você diz que você não quer, porque aquela marca faz isso, isso e isso, eles te vêm com o dobro. E aí você fala, não. Aí eles vêm com o triplo. Aí você, 2 meses depois, eles vêm com muito mais. Parece que te testando. Quanto que vale a alma dela? Exato. Quanto custa pra ela abrir mão dos princípios dela? E ver isso, mano, que aí você olha aquela grana e você pensa, isso… eu podia salvar minha vida agora. Em momentos em que eu tava sem grana. E da sua família, muitas vezes, né? E a gente só pensa nisso. Mas eu acho que na internet, a confiança que as pessoas têm na gente é o fundamental. Você pode ganhar uma bolada de dinheiro agora e perder tudo que você construiu por anos. Então, antes você ir aos poucos… escolhendo muito bem com quem você vai se alinhar, entendendo se aquilo faz sentido ou não com seus princípios, entendendo que aquilo também não é a revolução, uma marca não vai revolucionar o mundo, por mais progressista e vanguardista que sejam os temas que ela lide, mas aquilo vai te dar estrutura pra continuar fazendo o que você acredita. E me deu. Aí eu cheguei, paguei uma pós, falei, quero pagar essa pós, quero estudar, paguei um monte de curso que eu não teria grana pra fazer. E isso alimenta o meu canal, isso alimenta o meu conteúdo. Então, pra mim… o trabalho com marcas, mesmo sendo muito um dilema às vezes, né? Psicológico, emocional, filosófico, ao mesmo tempo estrutura tudo isso que eu faço. E sem isso eu não conseguiria fazer. Porque não tem ninguém falando, toma esse dinheiro e vai lá produzir conteúdo. Exato. Eu e acho como que… Ai, vai lá. Desculpa. Não, é que eu fiquei pensando que como isso quanto mais relevante em termos de importância mesmo do conteúdo, mais esse dilema entra, né? Com certeza. Porque eu fico pensando, eu trabalho com humor, trabalho com moda, enfim, lifestyle. Não passa tanto pela minha cabeça. Tipo assim, se eu faço 500 mil publicidades na mesma semana, meu público curte, acha legal, acha maneiro, sabe? Isso é um problema quando você fala de um nível de importância muito específico. E eu fico pensando que…
o que você faz funciona muito, assim. E eu quero te dar esse feedback. Porque a gente trabalha com o mesmo comercial aqui na Dia. E sempre que chega uma marca pra mim, eu falo… Thaís, essa marca é legal? Tipo assim, já fez uma grande cagada? Já fez uma grande merda? Apoiou um Bolsonaro da vida? Aí ele, não, a Nathalie já fez, então tá seguro. É tipo nesse grau, entendeu? É esse parâmetro. Porque, tipo, você e a Lu não fazem nenhum tipo de marca que tem problema em qualquer coisa, assim. Então… É isso, sabe? Tipo, funciona. O que você faz é importante. Legal. Essa divisão do que trabalhar, do que fazer, é o que te dá essa importância na internet mesmo. Acho que os valores de vocês estão muito claros. Muito. Muito claros. E como que o consumo consciente, o veganismo entrou na sua pauta, assim? Como foi, Nathalie? Essa é um babado. Porque eu sempre tive um preconceito com o movimento vegano. Elitista, porque eu via o quê? Eu tava no auge da minha pesquisa e luta, parei meu TCC pra estudar sobre negritude, enfim, né? O fanatismo, porque a pessoa vive aquilo e é só aquilo. E aí eu via posts das pessoas comparando pessoas escravizadas a vacas. E aí é uma animalização do corpo negro que já foi animalizado, mas ao mesmo tempo é especismo você achar ofensivo comparar uma pessoa a um animal, porque você tá dizendo então que animais são inferiores. Então, só que eu não tinha esse pensamento naquele momento, pra mim era só uma animalização do corpo negro. E aí eu vi aquilo e achava um absurdo. E é um absurdo. Não é esse o caminho que o movimento vegano deveria levar pra conscientizar as pessoas sobre pautas. Mas é isso que um veganismo mais liberal e que só quer te chocar faz. Ele só quer te chocar. Então ele vai falar que você comer a vaca é a mesma coisa. Ou vão falar assim que você comer um pintinho é a mesma coisa que estuprar uma criança. Tipo, pra uma senhorinha. Não é, tipo, na mente da pessoa… sei lá, um assédio sexual não vai ter a mesma maldade pra alguém que vive comendo carne a vida inteira. Então, e que foi a estrutura dela a vida inteira. É até injusto você plantar a culpa dessa forma e querer conscientizar as pessoas dessa forma. E eu não sabia que isso era absurdo. Pra mim, esse era o movimento vegano. Então, eu começo a pesquisar sobre isso no auge do meu primeiro contrato comercial com uma marca que testava em animais. E assim, eu achava eu não tinha pensado sobre isso na época. Eu tava muito voltada a pautas de gênero e negritude. Era o que a marca tava falando na época. E no meio daquilo, eu comecei a pesquisar. Porque a mente da gente, né? A ignorância é uma bênção. E ainda bem que não foi nesse momento. Porque foi importante pra mim. Era uma marca de cabelo. Então, era sobre cabelo. Eles tinham projetos sociais muito legais. Que incentivavam muito meninas negras na periferia. E eles realmente investiram muita grana naquilo. E aí, eu tava muito voltada nessa área, né? Desse projeto. Pra mostrar isso. Assim, exato. Né? E aquilo pra mim era gigante. Só que aí, eu olhava, tipo, testes em animais. Tem um outro lado aqui que eu não tinha visto. E aí, do nada, eu comecei a ler sobre isso. Do nada, eu comecei a pesquisar. E aí, eu fazia perguntas pra eles. E eu não entendia as respostas. Porque, tipo, a resposta é… Somos muito grandes, não dá pra controlar nada. E aí, eu ficava… Caramba. E aí, no meio… eu falei, veganismo. É sobre isso, é sobre veganismo. E eu tava no meio do meu contrato, eu não podia quebrar o contrato, porque eu precisava daquele contrato pra sobreviver. Então, eu comecei a mudar maquiagem, mudar produto, sei lá. Comecei a me informar sobre composição, sobre testes em animais. E quando o contrato acabou, eu dredo meu cabelo. Porque antes, se eu não tivesse dredado meu cabelo, eu teria me sentido coagida a continuar, porque eu precisava muito daquele dinheiro. E, tipo assim, foi um caos. Eu já tinha um dinheirinho guardado, mas não era algo que pra uma taurina traz uma segurança pra você continuar existindo. Porque, tipo, não era consistente, não vinha todo mês. Mas eu falei, é isso, eu vou pegar esse dinheiro que eu tenho aqui, eu vou juntar. E eu vou continuar produzindo conteúdo que eu acredito. E vai aparecer alguma hora alguma coisa, não é possível. E aí, no começo, era um drama, porque era não atrás de não. Porque, de repente, eu percebi que todas as marcas testam em animais. Tipo, todas as marcas estão cagando pra isso, pelo menos, sei lá, em 2017, sabe? Muitas marcas pararam de testar em animais recentemente, se você for pensar. Marcas grandes, inclusive. Marcas muito grandes. E aí, na época, eu fiquei, fudeu. E foi um período em que a gente ficou sem grana real. E eu fiz isso também, eu tive, né, o conforto, porque não foi confortável essa insegurança financeira. Mas eu tinha um pé de meia. Então, eu consegui dizer esses nãos. E a gente sabe que tem criador hoje que, infelizmente, não consegue dizer esse não ainda. Mas aí junta o teu dinheirinho e depois xinga todo mundo. E aí, foi muito um processo de negar tudo. E aí, é isso. A gente via as quantias chegando e olhava aquilo e falava… a casa própria não vem ainda, mas calma, Jonas, que a gente tá continuando. E a gente viu o mercado mudar, né? Tanto do ponto de vista das marcas pararem de reclamar de criadores que se posicionam e começarem a desejar criadores que se posicionam, porque a gente tá vivendo num momento que é sobre isso.
E também das marcas começarem a olhar para esse lado. Óbvio que o greenwash reina ainda, tem muita marca que só usa isso como marketing, não tá verdadeiramente interessada. Mas aí a gente faz a nossa pesquisa, né? A gente tá lá olhando tudo, analisando tudo, fazendo reunião, perguntando, pedindo documento para entender as coisas. E aí, nesse rumo, a gente vai se achando, né? E também, nada exclui de a gente ser surpreendido. De estar no meio de uma campanha e daí daqui a pouco a gente descobre que aquilo que falaram numa reunião não era bem assim. Total. Isso Né? aconteceu comigo também. E aí, você faz o quê? Você só fala, sinto muito. Se você tem estrutura pra sair, você sai. Exato. Mas é isso, assim, o público também, às vezes, é importante entender isso. Que a gente faz todas as checagens que estão ao nosso Exato. alcance. A gente não pode chegar… né, e ir lá dentro da fábrica, que às vezes nem é no Brasil, que é em outro lugar, pra ver o que tá acontecendo, como é que tá sendo feito. Então a gente vai até onde nos permitem, né? Mas a gente tenta questionar todas as coisas, mas às vezes rola uma surpresa. E às vezes nem só da estrutura, mas às vezes a marca se envolve num escândalo racista, de assédio, no meio. Exato. E a galera vem na sua jugular, né? E aí, você que representa essa marca? E aí eu aprendi sobre as cláusulas morais, né? E isso é maravilhoso nos contratos. Se a marca dá algum BO, eu tenho o direito de não só parar de trabalhar com ela sem pagar uma multa, como me posicionar contra. E a gente não tinha essa liberdade, sei lá, em formatos de contratos anteriores. E isso é muito ruim, porque a gente, literalmente, às vezes não pode falar. E a gente pode levar um processão nas costas muito grande. Hoje em dia, ter essa consciência jurídica também de como a gente trabalha e de que a gente precisa dessa liberdade para se posicionar e falar é fundamental. Inclusive, muito comum chegar uma cláusula não falar sobre política. Aí a gente olha… E fala, não, vamos mudar essa cláusula. Vários momentos a gente acha que a marca não vai aceitar e as marcas têm aceitado. Exato, porque elas estão vendo que não dá mais. E é isso, quando uma pessoa diz não, eu não vou fazer isso porque isso é absurdo, não poder falar ou me posicionar sobre isso. E aí um outro criador diz não, eu não vou poder fazer isso. E de repente você começa a ver a marca que tipo… Óbvio, né? Se a marca… muitas das marcas, né? Elas têm esses conselhos… caquéticos, conservadores. E uma galera que tá, tipo, produzindo que é como a gente. Que tá pensando, que tá querendo transformar alguma coisa. Que tá tentando melhorar a… Essa própria cláusula moral, ela veio porque a marca colocou pra gente. Exato. Então, se o influenciador fizer qualquer coisa, eu quero, como marca, poder me posicionar que eu sou contrário a isso. Então, a gente também pode fazer a mesma coisa. Exato. Melhor pra nós. Exato. É confortável pra todo mundo. Fica tranquilo, porque… né, nós, como influenciadores, vocês são uma pessoa. Consegue ter muito mais controle sobre as ações de uma pessoa. E uma marca. Que são milhares de pessoas ali tomando as atitudes. Estão em vários lugares, né? Exatamente. Que tem isso também, estão em vários lugares. Então pode ser que numa loja específica deu uma grande cagada. Aconteceu uma coisa. Então, é muito difícil. E aí a gente observa, né? Existem marcas que a gente sabe aqui, né, Rafa? Que é um atrás do outro. E aí é só não. Porque é claramente um problema estrutural, é um problema ideológico da marca. E aí a gente sabe que, tipo, não dá pra trabalhar. Mas é isso, quando um influenciador se posiciona e diz assim não, e o outro fala assim não, você muda esse mercado. E de repente é isso, não dá pra evitar que as pessoas se posicionem contra o governo em 2021, né, gente? Exato. Não, e cara, isso é muito genial. Porque é uma coisa que eu aprendi na dica, inclusive, que, tipo, os teus nãos, eles valem muito mais do que os teus sim. Exatamente. É sobre as marcas que tu não trabalha que dizem mais sobre você do que as marcas que você trabalha. E realmente é muito desesperador, assim. Eu me lembro que o dia que eu brinquei com a Thaís, falando assim, nossa, ter valor é caro, né? Ter valor. Exato. Porque às vezes chegam uns contratos mesmo que, tipo assim, coisa de, sei lá, 3, 4 dígitos. E tu fica, puta, mas é que isso aqui no ano, hein? Isso aqui dividido pra 12 meses, hein? Dá uma grana boa. Só que realmente não vale. Não vale. Tipo assim, não vale a tua paz de espírito, não vale as coisas todas que você falou na internet caírem por terra agora, não vale você perder sua credibilidade. Acho que tem coisas que valem muito mais. E assim, da mesma maneira que você fecha muitas portas, você abre muitas, né? Exato. Porque você tem todo um conhecimento e você tem todo um respaldo que as marcas procuram isso hoje em dia. Exato. É isso que o teu diferencial é justamente esse. E eu acho que tem um ponto também que as pessoas falam. Uma vez eu comentei isso, alguém falou, mas você não faz mais do que a sua obrigação. E é verdade. No fim do dia, negar coisas absurdas, se posicionar politicamente, tendo o alcance que a gente tem, é a nossa obrigação enquanto, sei lá, pessoas que existem em uma sociedade e que estão vendo absurdos acontecerem e estão tentando influenciar de uma forma positiva. Então, no fim do dia, a gente não faz mais do que a nossa obrigação, se posicionando politicamente e chutando a marca dessas… chutando a cara dessas marcas
que estão delirando, que estão achando que estão em, tipo, um momento em que a gente aceitava tudo. Se antes, né, a TV, ou o rádio, ou as outras mídias, ou as revistas eram neutras, agora a gente tá, né, no mercado, na era da influência digital, né, da cultura de influenciadores, que nós somos pessoas, e como pessoas a gente tem valores. A gente não é essa mídia neutra que a marca, né? E aí a gente vai aceitar direita, esquerda, centrão e todo mundo junto. Então isso muda também a comunicação de uma forma ou de outra, e esse é o caminho. Exatamente isso. E fiquei pensando que uma das coisas que você traz muito em pauta nas suas redes, e enfim, no canal, em tudo, é brechó. Que é uma coisa que eu amo, adoro. Acho muito legal. Adoro quando você coloca o preço das paradas. Eu fico tipo, gente, essa brusinha é R$2, que legal. E como é que começou essa ideia de só usar brechó? De só trabalhar com isso? E como que é isso pra trazer esse conteúdo pro teu público? Porque existe preconceito contra brechó. As pessoas ficam falando que é roupa de defunto. A energia tá ruim. A energia de gente que trabalha 12 horas pra fazer uma brusinha não é ruim, tá suave. Total. Eu sempre usei roupa de brechó, porque, tipo, meu pai não tinha grana. Esse contexto de vulnerabilidade socioeconômica. E aí, eu consumia roupa de brechó. Eu lembro que eu assistia muitas visões da Raven na TV. E ela era costureira, e eu achava os looks dela maravilhosos. Aí eu aprendi a costurar com, tipo, 14, 15 anos. E comecei a reformar minhas roupinhas de brechó. Fui conseguir comprar uma máquina com a internet. Primeira vez que comprei uma máquina de R$450. Foi, tipo, o meu primeiro dinheirinho de tranças. Aí eu falei, uau, a internet tá me dando uma grana aqui, sabe? Legal. E aí, comecei a fazer conteúdo sobre isso. Porque as pessoas me perguntavam muito. Você se veste? Quando você comprou? Eu, brechó. Né? E as pessoas, mentira. Eu falava, verdade. E aí, eu conhecia vários brechós. Inclusive, tem um brechó muito doido que… Hoje em dia, ele é um ícone em São Paulo, né? E nem é de São Paulo, é de Guarulhos. E foi um brechó que eu conheci no meio da minha faculdade, né? Eu fui fazer trança. E aí, uma menina tem um bazar super bom aqui no fundo. E é um bazar, tipo, no fundo de Guarulhos. De uma assistência… Né? De um negócio de idosos. Como que chama? Asilo. De um asilo, sim. Japonês, então você tinha, tipo, eles tinham muita doação e as roupas eram aquilo. E aí eu fui naquele brechó e falei, Caraca, roupa aquilo. Ai, meu Deus, o café, socorro. Acontece com tudo. Já aconteceu antes, gente? Nunca aconteceu, mas… Então não acontece. Vocês estão sendo legais, muito obrigada. Uma vez a Thalitinha só que cuspiu aqui pra todo mundo. Pelo menos foi pouco, falando aqui. Deixa eu ver, tem mais guardanapo ali? Vou pegar mais um, peraí. Deixa que eu pego rapidão aquelas culpadas. Mas ainda bem que eu tinha bebido um pouquinho só. Ai, que fofinha. Obrigada, gente, desculpa. Rindo muito. Imagina, a gente passa o Pix depois. Mas a gente troca o tampo da mesa depois. Mas esse brechó foi um babado. Porque eu divulguei ele no meu canal. E, de repente, eu virei uma estrela no brechó com a diretoria. Eles me mandavam um e-mail, eles me agradeciam. Porque eles falaram pra mim… A gente vive de doação. E o fluxo que veio pro bazar e as pessoas dizendo que eram porque elas tinham visto um vídeo de uma tal de Nathalie no YouTube… Mudou, a gente agora tá fazendo festa, a gente tem estrutura e dinheiro. E tipo assim, eu fiquei… Então é muito engraçado, porque hoje as pessoas falam… você conhece o Iko Enosono? O bazar é aquilo em Guarulhos? Eu conheço. Amor! Eu tava lá. E é muito doido, só que aí começou a ser o contrário. No começo, as pessoas estavam muito carentes por endereço de brechó. E aí, eu indicava um brechó e eu não aparecia mais. Porque, de repente, tinha muita gente. Eu não conseguia mais, não só fazer compra, porque as pessoas queriam… tirar foto o tempo inteiro. E eu era muito pequena. Então, eu tava engajando uma comunidade muito interessada nisso. Sei lá, eu devia ter uns 20, 30 mil, depois 100 mil. Nesse período em que eu divulgava muito endereço. E começou a acontecer um fenômeno muito louco. Porque eu chegava no brechó, a pessoa ficava me olhando assim, ó. Aí ela começava a passar rápido as roupas. Tipo, ela vai encontrar as melhores, eu preciso encontrar antes. E aí, de repente, ela enfiava tudo no saco. E aí, ela pega lá. E aí, eu assim, ó. Eu tô falando muito sério. E aí eu comecei a me eu falei, meu Deus do céu, o que aconteceu aqui? Enfim, tudo mudou. As pessoas começaram a produzir muito conteúdo. As pessoas começaram a falar sobre outros endereços de brechó. Então, de repente, você cria uma nova onda na internet, um novo movimento em que as pessoas estão divulgando endereços e as pessoas estão indo para brechós, as pessoas estão consumindo isso. Então, no começo foi muito doido, porque eu não tinha nem como ensinar alguém a falar sobre brechó. Como que você acha alguma coisa boa em brechó? Porque, não sei, eu só vivo isso. E aí, eu comecei a fazer listas e conceitualizar.
Então tem peças que, tipo assim, como é que eu acho? Eu desenvolvi técnicas. Eu primeiro passo rápido um varal de roupas, uma arara de roupas. E aí, primeiro eu olho estampa. Gostei da estampa, sinto o tecido, vejo o tamanho. Porque aí eu consigo ir rápido, né? Definir o que eu gosto, tecidos que eu não gosto. Não pego algodão, porque o algodão geralmente tá todo esgarçado, as malhas esgarçadas. Então, eu não preciso nem tirar a roupa do cabide, eu já sei se ela funciona ou não. Só que aí, né, isso acontece porque somos magras também. E aí, esse outro dilema que eu entendi antes. No começo, eu achava que brechó era revolucionário. Todo mundo vai vestir roupa velha assim, né? E aí, com o tempo, as pessoas foram me dando esse feedback. Nathalie, eu fui nesse brechó que você me mandou e não tinha roupa pra mim. Eu saí com uma… mas é isso, eu não visto 36, 38, 40. Eu visto, sei lá, um 56. Ou eu visto numeração plus size. E não tinha. E aí, eu falei, caramba… E aí, eu também falava, né? Porque era a minha realidade. É só ir garimpar, gente. Tem gente que… Tem momentos que você vai entrar no brechó, você não vai encontrar nada. Aí, a pessoa falou, olha, eu trabalho 12 horas por dia. Eu não tenho tempo. E aí, eu comecei a entender que, tipo assim… Nossa, que legal. Que bom que as pessoas estavam me falando. Porque eu entendi que também você precisa de tempo. Você precisa, às vezes, de uma visão de moda. E eu entendi que, tipo, às vezes… Você encontra roupas no brechó furadinhas, rasgadinhas, manchadinhas. Mas quando você tem dreads verdes, trabalha na internet… Você bota uns pins ali, você bota uns negócios e é estilo. Mas às vezes, se você já é um corpo violentado, se você já é um corpo, sei lá, estereotipado, como de uma mulher negra, e você vai na tua primeira entrevista de emprego com um blazer gastado dos anos 80, 90 que você achou no brechó, não. E aí eu comecei a pesquisar então sobre slow fashion. Porque é isso, se o brechó não é a única alternativa, o que ele é? Ele é uma opção, né? Pra dar conta. Mas ele não é a revolução como eu achava que ele era. Porque era pra mim um corpo magro que tinha tempo livre pra garimpar o dia inteiro, né? Mas Cara, que loucura isso. Incrível você ter essa reflexão e falar sobre isso, né? Porque mostra que você, e junto com os comentários das pessoas, foi crescendo, né? Exato. E isso é incrível. Eu acho que essa é a magia da internet. A gente tem uma visão, e aí de repente você fala essa visão pra alguém, e alguém tem outra visão. Isso soma na sua. E de repente você não tem certeza de nada, você tá louco, maluco, perdido. Isso. Eu passei pelo mesmo processo, eu adoro um brechó. Bem rata de brechó. E eu também passei pelo mesmo processo, tipo, gente, o brechó vai revolucionar o mundo. Por que todas as pessoas não estão comprando em brechó? Exato. Até que eu fui entender esse negócio de tamanho e tudo. E fui entender que consumo consciente também não é você gastar R$300 todo mês no brechó. Exatamente. Que isso também não vai mudar nada no mundo. Exatamente. Porque eu tinha essa coisa do tipo, tá, mas eu vou comprar dessa marca aqui. Tipo, não vou comprar dessa marca aqui porque é fast fashion, porque não sei o quê, produção da China, blá, blá, blá. Só que tinha essa marca no brechó, daí eu ia lá e comprava. Exato. Então, tipo, tá, o que é então? Se a pessoa já comprou e aí ela usou 2 vezes e colocou no brechó, eu posso comprar? O que é o consumo consciente, afinal, né? E demorei muito pra ter esse entendimento também. Comecei a entender o slow fashion. E eu percebo, assim, tipo, eu te sigo bastante tempo, o quanto você vai estreitando essa relação com a moda. Você lançou, faz pouco tempo, uma coleção, uma marca de slow fashion também, que foi super legal. Deixa eu só pedir pra explicar pro público o fast fashion e o slow fashion. Obrigada, né? Rafa. Só pra dar esse Tem tudo isso. contexto. Pro né? público ou pra ti, Não, Rafa? eu tenho consciência. Do fast eu tenho, do fast eu tenho. Do fast eu Do sei. slow eu tô Tá. meio na dúvida se o que eu acredito é de fato o que Entendi. é. Mas o fast fashion esses grandes conglomerados de moda que a gente tá acostumado a ver, que produzem muito Em rápido. escala, na China ou em vários lugares, Exatamente. até no Brasil. Mas… E as roupas geralmente são muito mais baratas, porque a Isso. mão de obra é subpaga, né? Tipo, mal paga e muitas vezes explorada. Tanto é que a gente tem várias denúncias de trabalho análogo à escravidão em produções têxteis em São Paulo, no Bom Retiro. Tem Isso. várias tretas assim, quando você vai por lá. E a qualidade do material também, ela é muito descartável, né? Justamente porque você vai estimular as pessoas a comprarem mais. Então, ela não precisa de um material que dure se na próxima temporada você vai ter outra roupa. E aí, não é só um trabalho de produção irresponsável, mas de, tipo, é psicológico. É um marketing Sim. também que vai falar pra você que realmente você tem que ter 50 blusinhas, uma Isso. pra cada dia. E trocar a cada E que se estação. você não comprar agora, você vai perder, porque já trocou tudo em 15 Isso. dias. E você tá brega, se você não tá na esse tendência. é o fast. Pegaram? Esse é O fast. Rápido, moda É, rápida. é isso. Exato. Toda vez uma nova coleção. E o slow é só o contrário de tudo isso, né? É uma produção responsável
que teoricamente iria analisar todas as partes da cadeia de produção, não só a matéria-prima e garantir uma matéria-prima sustentável, uma matéria-prima responsável. Nem toda produção slow é uma moda sustentável, porque às vezes as pessoas não necessariamente estão, sei lá, usando jeans. E jeans é um super poluente, mas quando você pensa em slow fashion, você tá pensando também numa moda que se preocupa com o meio ambiente, que se preocupa com condições de trabalho dignas, respeitar a mão de obra da sua costureira. E eu lembro que há um tempo atrás teve uma treta gigante, porque o Emicida lançou a Lab Fantasma logo no começo. E as roupas eram caras. Sim. E as pessoas, como Emicida, você tá lançando uma marca pensando com referências da periferia. E a blusa custa… Tipo, e aí era uma blusa, eu lembro até hoje, que tinha a Elza Soares bordada. E as pessoas… Eu acho que era Elza Soares. E as pessoas começaram a massacrar ele. E ele já falou isso várias vezes. Gente, isso aqui é um trabalho artesanal. Como é que eu vou pagar pra uma mulher que poderia ser minha mãe um salário de miséria? Ele fala exatamente isso. Ele fala exatamente, E isso pra mim é o resumo do que seria a slow fashion. É você mudar não só as práticas de consumo, mas você conscientizar as pessoas de que elas não precisam de tanto. E se elas não precisam de tanto, o que elas precisam talvez dure mais, mas não custe tão barato. Mas ao mesmo tempo a gente sabe que a slow fashion também tem limites, né? Que foi o caso dessa minha coleção. As pessoas já estavam familiarizadas com esse tema no meu canal. Só que algumas pessoas vieram. Nossa, como assim você lança uma marca sustentável com um sapato a R$300? Só que, tipo assim, R$300 é o preço hoje, se eu não me engano, que as pessoas estão pagando em tênis baratos. Então eu não tô entendendo, mas ao mesmo tempo eu entendo que as pessoas ainda… não tem condições no Brasil de consumir slow. Então aí, às vezes, o brechó é a outra alternativa. Então a gente fica o tempo inteiro. Você consegue comprar de um pequeno produtor ou de uma pessoa que tá produzindo na tua rua ou, tipo, nacional e que tá fazendo uma coisa responsável? Não. Tem no brechó pra você? Não tem. Você precisa trabalhar, você precisa vestir. Então, entra numa loja, numa fast fashion da vida e compra uma roupinha porque você precisa comer, viver, ter dignidade. E a gente sabe que moda é marca. Marca no teu corpo algo sobre você. E as pessoas, você perde emprego, você ganha emprego de acordo com… Tanto é que na faculdade parei de usar saia indiana, parei de usar saião. Tirei dread do cabelo, porque eu queria fazer… Esse professor era bem abusivo, né? Queria fazer a matéria com ele. E ele falou, achei que você era da antropologia, você é bem roots, né? Porque eu era uma mulher negra, entre várias outras coisas. E aí, eu só usava camisa social e calça social. E era sobre isso. Mas aí, consegui esse lugar, mas mudando como eu me mostrava no mundo também. Então, a gente sabe que a moda comunica. Então, são vários dilemas. Ao mesmo tempo que eu concordo muito com essas críticas, acho que elas são 100% válidas. Realmente não é todo mundo que vai parar um tempo da vida pra pensar que vale mais a pena pagar uma brusinha de R$300 do que 10 de 30. Exato. Tipo, entendo essa possibilidade, entendo que existe essa crítica. Mas ao mesmo tempo, a partir do momento que você começa a criar coisas, e acho que você deve ter percebido isso quando fez a sua coleção, que as coisas custam dinheiro, a mão de obra custa dinheiro. E foi muito inspirador pra mim quando eu fiz a minha primeira coleção. Tecido é caro. Muito caro. Costureira é caro. Tipo, você pagar dignamente uma pessoa é caro. É caro de acordo com o que a gente acha que deveria custar. Exato. Porque quando você pega uma brusinha de R$30, você pensa… Onde é que se perdeu, então? Exato. Porque alguém não tá sendo pago. Ou o tecido realmente não custa isso. Ou, muito provavelmente, a costureira não tá sendo paga do jeito que ela deveria ser paga. Pra essa brusinha custar R$30, pra esse biquíni custar R$15, alguém perdeu no meio do caminho. Exato. E não foi a marca. Com toda certeza não foi a marca. Então, eu passei por esse momento desesperador. E quando eu vi tua coleção, inclusive ganhei pantufas. Da Insecta também, que eu acho muito legal. Quando eu vi essa coleção, eu pensei, nossa, que importante que estamos falando sobre isso, sabe? Estão falando sobre slow fashion, estão falando sobre brechó. E estão falando sobre essas possibilidades. Porque eu acho que… ainda é muito elitista essas possibilidades. A possibilidade do slow fashion, a possibilidade disso tudo, é muito a mais. É muito acima, sabe? Tipo, o que traz para as pessoas que não têm tanta condição financeira é o fast fashion. É o que é mais prático, é o que tem a tendência. É o que você tem uma roupinha da moda que custa menos. Então, é muito legal você falar sobre isso na internet. Eu sou muito fã quando você fala Uma coisa que eu não fiz foi falar mal da Shein, né? Que tá todo mundo comprando. E aí… Não falei mal, não acho que constrói. Porque eu acho que ao mesmo tempo que as pessoas sabem que aquilo é feito em condições que talvez sejam questionáveis, mas ao mesmo também é uma generalização e uma xenofobia, você achar que tudo que vem da China é fruto de trabalho análogo à escravidão. Isso é, tipo, não é uma realidade tão generalizada como as pessoas… é China, é escravidão, ou é do Paraguai, é ruim. Tipo, isso são estereótipos, né? Geolocalizados. E ao mesmo tempo, eu pensei assim, tá, por que as pessoas estão consumindo? E aí eu vi muitas mulheres gordas falando sobre isso. Ao mesmo tempo que eu entendo, eu acho…
dava pra consumir aqui. De fast fashion aqui, que sei lá, não vai enviar pelo mar, CO2 nas alturas. Mas é isso, não vai ser uma pessoa comprando ou não que vai mudar toda a indústria. E não vai ser uma pessoa deixando de comprar ou não que também vai mudar toda uma indústria. Quando eu comecei a fazer meus vídeos de apropriação cultural, às vezes eu vi uma pessoa branca na rua, ela… Nathalie, eu tirei meus dreads por causa de você, hein? Aí eu olhava pra ela e falei… Mudou nada, mas é isso aí. Porque não era sobre ela. Era sobre marcas de moda que estavam fazendo isso. É sobre capas de revista. Tanto é que eu até apaguei meu primeiro vídeo. As pessoas me dizem por que eu apaguei. Porque eu acho que o conteúdo ficou muito pessoal, né? Não era o objetivo, mas as pessoas entenderam. Porque eu dei exemplo de pessoas. Aí eu falei, não era esse o objetivo. E aí eu fiz um segundo sobre o tema. Que eu falei, tipo, é sobre… A gente tá falando sobre o macro. A gente tá falando sobre pessoas que têm a capacidade de influenciar. E estão tomando decisões erradas. E estão usando de elementos e de, tipo… Não só dreads ou trança, sabe? Quando vira hype. Mas, sei lá, religiões de matriz africana. E, de repente, uma marca desfila no São Paulo Fashion Week com várias guias de orixá em modelos. E, tipo, mano, isso não faz sentido. Porque você tá pegando de uma representação religiosa. Que é muito importante pra determinado tipo de pessoa. E você tá usando isso pra vender dinheiro, sabe? Se apropriando de um discurso e de algo que é sagrado pra alguém. Então, eu acho que é a mesma coisa. Não vai ser uma pessoa não deixando de comprar que muda as coisas. Mas eu acho que a gente, como influenciador, tem alguma responsabilidade em, às vezes, só pensar… O que dá pra eu fazer que reduz danos? Será que, tipo… Esse é o melhor lugar? Não tem um lugar no meio do caminho menos pior? Pra transformar de alguma maneira. Eu acho que o caminho que eu acho muito legal que você toma é… Hoje em dia, pelo menos, você tem muito esse lugar de conscientizar as pessoas sem julgar. Tipo, acho que isso é muito importante. Você fala que existem outras possibilidades, que você não precisa fazer isso. Mas não necessariamente que isso aqui é o correto, isso aqui é o errado. Que é o que eu vejo bastante gente fazendo ainda, principalmente sobre moda, né? Mas eu acho que todo mundo passa por esse processo de tipo… Esse aqui é o correto, as pessoas têm que fazer isso. E depois que a gente se toca que a realidade não é a mesma pra todo mundo. Os primeiros convertidos, né, gente? Os primeiros convertidos, exatamente a isso. A gente fica bem emocionado. E aí, a gente quer que todo mundo viva aquilo. Porque aquilo é muito bom. E aí, depois precisa de alguém pra, tipo… Tirar o sapatinho e botar o pé no chão, como diria Tia Má. Exatamente isso. Nathalie, me fala uma outra coisa. Sobre redes sociais, eu sei que você tem um posicionamento muito… claro, sobre o Instagram, assim, né? Eu acho que você já fez até posts que bombaram muito quando você, né, ali na legenda, explicou um pouco sobre como você ia lidar com esse novo algoritmo, com todas essas coisas. Como tem sido hoje pra você, assim, isso? Cara, eu vou dizer que esse é o momento que eu tô, assim… mais angustiada com o rumo da internet. Mais fazia tempo que algo não me magoava. Magoava de, tipo… No momento, as coisas me deixam com raiva e revoltada. E com vontade de chutar as coisas. Mas um mal-estar, uma angústia… foi uma das primeiras vezes que eu senti isso. Dos rumos das coisas, né? Principalmente depois do Meta, né? Metaverso, que foi anunciado. E eu comecei a ler as coisas sobre aquilo. E aquilo começou a me dar um desgosto, começou a me dar um desespero, sabe? Por que as pessoas estão querendo avançar e o que é avanço tecnológico? Para que serve? Qual problema ele resolve? A gente acabou de vir de uma pandemia mundial em que as pessoas perderam o contato, a possibilidade de trabalhar. E de repente, próximas, e que as pessoas pararam de ver as famílias e ficaram totalmente submersas num ambiente virtual. E muitas das pessoas não tiveram condições, porque não tinham acesso à banda larga, 4G, internet, sei lá… Equipamento. Né? E a gente viu isso acontecendo e prejudicando grande parte da população brasileira. E aí, de repente, você tem o nascimento de um novo movimento mundial em que a digitalização é o futuro. A digitalização e trabalhar de casa. E aquele vídeo, né, do Mark Zuckerberg mostrando o que é o Meta. Aquilo foi me dando uma angústia tão grande. Porque é pegar tudo isso que a gente viveu e transformar em produto. E expandir a 10ª potência. E pra mim, a internet é um rolê muito confuso. Porque ao mesmo tempo que é algo que salvou minha vida e que hoje em dia eu trabalho, vivo, tive a oportunidade de aprender coisas de graça e tenho a oportunidade de ensinar coisas de graça, né? Porque se você assistiu o Dilema das Redes, você chora toda vez que você pensa na internet. Desesperador, sim. É desesperador. É o que eles falam no documentário. Se você não paga pra usar a rede social, o produto é você. Então, nada é de graça, né? E de repente você vê essa nova possibilidade que até, sei lá… fictícia, parece um filme de ficção, Jogador Número 1, vocês já assistiram? Não. Eu só pensei nisso, não é bem isso? Total. Mas sabe o que eu acho mais incrível do metaverso, enfim? É que, na verdade, se a gente parar pra analisar, a gente já tá vivendo assim. Exatamente.
Entendeu? A gente já tem festas que são praticamente virtuais. E na pandemia é um negócio… Então, assim, as pessoas já estão vivendo de uma certa forma desse jeito. Exato. A gente talvez agora vai colocar o rótulo, vai colocar a caixa, vai dar o preço e vai estar ali pra a pessoa comprar, assim. Mas a gente já tá vivendo assim, né? Exato. E a gente tá vendo como isso tá expondo as desigualdades. Como você, se não tá lá, você tá ausente. A tiktokização das profissões. Exato. Se você não tá produzindo Meu no Deus. TikTok, você não é relevante no seu Você não meio. existe. Exato. Você não é um bom profissional. E isso começa a ser muito injusto, porque a pessoa tem uma carga de trabalho dupla ou tripla. E agora você tem a efetivação desse ambiente que você é obrigado a estar no digital e que a gente sabe que custa. Então, quanto que vai custar esses óculos de realidade avançada pra se você quiser estar ou não nesse espaço? E aí, as pessoas têm falado muito sobre isso. E ao mesmo tempo que a gente critica as redes, a gente tá consumindo muito nas redes. E a gente tá produzindo E aqui pra uma produzindo, rede. e A gente faz parte do processo. É a contradição, essa é a contradição. Exato. E aí, eles têm dito que isso cria novas elites de novo. Quem vai chegar primeiro? Quem vai ter dinheiro pra comprar primeiro e pra fazer um avatar incrível primeiro? E ao mesmo tempo em que eu acho que isso é muito positivo, e essa é a contradição, porque a gente vai poder falar em uma sala com pessoas de outro lugar do mundo, né? Como que isso serve a um propósito mais global e democrático? É muito confuso e isso me angustia demais. Eu lembro até hoje que o Instagram, por exemplo, no começo, ele era só pra quem tinha iPhone. Vocês passaram por essa fase de não ter entrado? Eu passei, tipo, eu não posso ter um Instagram porque ele não tá disponível pra Android na época. E é muito doido perceber esses limites que são financeiros e estruturais. E pro mundo, Estados Unidos, é isso, gente. O povo lá tá de boinha. Mas aqui, que tecnologia é cara, que a gente tem uma das bandas largas mais caras do mundo, é muito preocupante. Então, como que a gente existe no momento em que as redes sociais, a virtualização do mundo vai trazer o apocalipse aquelas… Não sei se vai. Mas é realmente assustador, É assim. assustador. Mas eu acho que é uma coisa que a gente já vive. Você quer tá no meta, né, Rafa? Não é. O Rafa já tá comprando os óculos e vai dar as festinhas lá no meta. Eu sei que vai. Não é que eu quero, mas é que eu acho. E eu tenho Não, eu também uma vou estar, coisa… sobre isso. aquelas. Eu tenho uma coisa com a tecnologia, principalmente em função do trabalho, e eu acho que isso é uma grande desculpa. A gente já falou sobre isso na reunião de quinta. Que eu tenho a sensação que eu preciso experimentar pra poder pensar, e pode ser uma grande desculpa, as possibilidades… Né, que a gente pode produzir aqui na Deal, que a gente pode usar na empresa, no trabalho. Mas quando eu vi esse ponto, né, do Meta e tal, e pra quem não acompanhou, basicamente… a gente nem tá falando, gente, desculpa aí. Pra quem não acompanhou, basicamente, Mark, né? Markzinho. Meu amigo Dono e fundador do Facebook, ele anunciou que a empresa vai mudar de nome e que agora é Metaverso. Né? Metaverso. E É bem assustador, parece coisa de vilão de… e que todas essas coisas que a gente já vive hoje, a reunião do Zoom, Exato. o jogo de futebol, A live de música. a live de música, todas essas coisas vão ter um ambiente, vai ter uma cara, você vai ter um personagem ali e você vai viver em todos esses ambientes e fazer todas essas The coisas. Sims. Exato. Basicamente é o The Sims Second Life, tudo isso que já, Exato. de uma certa forma, já vinha aí. Que é bem assustador, vamos Que ser é sinceros. bem assustador. É uma coisa meio, tipo assim… Black Mirror. Exato. Uma coisa É meio… aquele episódio das estrelas. Tipo assim, pra mim é assustador. E ao mesmo tempo, aquele episódio lindo do Hang the DJ, que é o casal. Vocês já assistiram esse? Ai, eu amo esse episódio. Aquelas. Eu tô desesperada, mas eu amo o Mas conteúdo. eu amo, mas eu quero É meu a óculos. contradição da existência na internet atualmente. Não, e assim, eu fico pensando que, tipo, também acho desesperador, acho uma grande merda tudo isso. Mas aquele dia que caiu todas as redes, gente, o que faz? É o nosso trabalho, é como a gente se comunica, é como a gente fala com os familiares, Mas não É um foi nível bom de também? dependência. Não Cara, não foi foi bom. gostoso? Mas se durasse mais de 2, 3 dias… O caos estava estabelecido. Entendeu? Mas imagina se toda sexta eles desligassem. Nossa. Gente, Ou todo pegava domingo. fogo, era o The Purge, sabe? O filme. A galera sair com machado Exato. no meio da rua. Porque não ia poder Exatamente xingar na isso. internet. Ia ter que procurar um psicólogo. Exato. Eu percebi que eu tava muito neurótica com a internet, meio desesperada com o trabalho, com isso, com o celular, de estar sempre conectado. Quando eu me senti aliviada de pegar voo. Porque eu tinha que botar no modo avião. Exatamente, eu já sei, E assim, é ó, muito bom. não é porque eu tô descansando, não é. É porque existe Você um tá motivo. inalcançável. Existe um motivo de que eu não posso mexer no celular e as pessoas vão ter que entender isso porque eu tô no voo. Então eu não tô, tipo assim. E aí eu me lembro
de tipo assim, ficar em paz, sabe? Tipo, ai, tô aqui. Eu já vou entrando no avião procurando o símbolo do Wi-Fi pra saber se Ai, tem na aeronave. mentira. O bom é que a gente tá com 3 pessoas aqui. Exato. Com perspectivas próximas e diferentes ao mesmo tempo. Porque como eu tenho essa tendência apocalíptica, eu sempre espero o pior, né? Porque é sobre isso, eu assisto esse tipo de conteúdo. Eu adoro ficção apocalíptica, distópica, enfim. Mas eu tenho medo, porque a gente assiste e lê isso achando que tá lá, no futuro. Gente, como assim? Não é nem ano 3000 ainda. Vocês já estão com esses rolês aqui? Ó, comprar umas roupas prata com certeza, hein? Que é isso? Não temos nem carro voador. E já Pelo estamos amor de vivendo em Deus. realidade virtual. Agiliza Ai, o faz carro voador sentido. antes, Agiliza gente. o skate do Marty McFly. Eu tô exato. esperando isso desde a adolescência, na sessão da tarde. Que Até hoje pensar, nada. vocês não pensam, né? E, cara, O que precisa resolver mesmo, a galera não resolve. Total. E foi tudo muito rápido, né? Porque, tipo assim, Muito a minha rápido. mãe não tinha um celular quando era mais nova, tá ligado? Tipo, não existia. Tinha que ligar pro orelhão na rua pra ter a possibilidade de falar com alguém. Tipo, hoje em dia é absurdo você demorar pra falar com alguém. Que eu tô vendo uns negócios que aí a gente começa a ficar analfabeto digital. Blockchain. Blockchain, Bitcoin, essas criptomoedas. Sem E nada. aí eu comecei a tentar entender o que era isso. Aí descobri um rolê que chama NFT. Nunca ouvi ninguém falando, só li. Você já viu esse rolê? Não. É um rolê que aí a internet também tá dividida. Que, tipo assim, você desenvolve dentro desse mundo de blockchain, que eu não entendo direito o conceito, tô estudando, mas você desenvolve um código exclusivo e você dá esse código a algum item digital. Então, vamos supor que você é um artista, você fez uma arte digital. E você deu um código. Isso é super legal, porque é isso, não é porque tá na internet que é oba-oba de todo mundo. Se o cara fez a arte digital dele, ele que venda e faça o que ele quiser com essa arte. Só que aí estão usando esse tipo de código e esses NFTs, que eu não sei se é assim que fala, porque eu só li, gente, não ouvi ninguém falando, não, né? É NFT mesmo. Pra colocar, tipo assim, em memes. Então, são memes que são exclusivos. A galera desenvolve um código que garante que aquele é o meme original. E alguém leiloa aquele meme e as pessoas compram aquele meme. Mas aquele meme já tá espalhado na internet. E todo mundo tem aquele meme. Então, qual o sentido de você criar um código de originalidade pra um meme que já é domínio público? Aí, uma das justificativas era só pra pessoa poder dizer que ela tem o original. Aí a gente vive num processo de talvez acesso e, sei lá, democratização um dia, se a internet for considerado um bem comum, que, tipo assim, você tem que ter acesso à comida, à saúde e à internet, porque você tem acesso a trabalho. Porque esse é um caminho, já que todo mundo tem que estar no meta. Vamos entrar com política pública aí pra enfiar banda larga na casa de todo mundo, celular em todo mundo, e transformar isso em um bem fundamental. Mas aí, quando você tem pessoas que, dentro de um contexto em que você tá indo pra uma divulgação ampla de coisas e, sei lá, democratização de informação com vídeos gratuitos, né? Porque se você não tá pagando, o produto é você. Mas, enfim, se você tem esse movimento e, de repente, você tem pessoas pagando milhões de dólares pra dizerem que são donos de um meme, você tá de novo mobilizando todas essas ferramentas que poderiam sim ser incríveis pra criar novas elites. E isso me deixa assustada demais. Porque é sempre sobre isso, né? É muito doido. E o meta, ele se constrói em cima de todas essas novas coisas. Que a gente não entende ainda. E tudo bem. Esses dias eu tava vendo filtro de roupa. E aí eu olhei, isso há 2 meses atrás. Gente, como assim ninguém vai pagar pra filtro de roupa? E agora eu tô olhando apavorada. As pessoas vão pagar pra filtro de roupa, porque tem um contexto… Filtro de roupa. Filtro de roupa. Como assim, filtro de roupa? Sabe filtro facial? Você vai fazer um filtro de roupa. Só que, tipo assim… É a roupa em 3D. E você vai pagar por isso. No seu corpo, é real. Não. Ela encaixa no seu corpo, real. Tênis. Gente, não. As marcas estão produzindo tênis. A galera tá comprando tênis. Virtual. Você compra um tênis virtual. Isso. Você não usa na sua vida. Isso, não usa. Porque é isso, gente. Se todo mundo pode ter acesso a tudo, entre aspas, como é que as elites se diferenciam? Dinheiro novamente. Então você pega um meme que é tipo um bem comum, que a gente nem sabe se às vezes é uma foto roubada de algum perfil e que bomba. Meu Deus. E você define uma nova elite que é um colecionador de memes e ele tem o direito sobre aquele meme e não vai mudar nada porque todo mundo tem uma cópia no celular e manda no WhatsApp, mas ele é o dono do meme. E às vezes a pessoa não pode nem reproduzir a imagem, nem tipo… Se fosse, eu posso botar essa imagem em camisa, vender produtos. Não, às vezes ela nem pode. Às vezes é só pra dizer, eu sou dona desse meme. E quando eu fui lendo isso, eu comecei a sentir uma angústia muito grande. Porque como é que as pessoas estão direcionando todo esse potencial de…
Eu também. E o que eu acho mais assustador é que, assim, eu vejo muita gente reproduzindo isso. Funcionou lá fora, ou tem alguém funcionando. E a pessoa começa a fazer, mas a pessoa não parou pra refletir. Então, assim, eu não tenho muita opinião formada ainda sobre. Sabe? Eu não consegui chegar numa conclusão do que… Eu também tô perdidaça. Porque eu não sei os artistas que estão atrás disso. Isso é legal, exato, de um certo então eu ponto. ainda tenho uma opinião meio… Não sei qual é a minha opinião. Mas… Diante disso, eu fico na minha. Entendeu? Eu acho meio desesperador, gente. Eu diante disso fico apocalipse! Aí depois Nossa, eu fico, eu não, acho. aqui faz sentido. Mas é porque é isso, quando a gente direciona, isso é tudo, as ferramentas estão aí. Como é que você utiliza elas? Eu acho que esse é o ponto. E aí eu acho que nesse sentido, a nossa responsabilidade, enquanto criadores e pessoas que… É isso, gente. Quando o meta sair, eu vou garantir meu arroba, entendeu? Vai que eu tenho que colocar Nathalie Neri _94. Eu não quero isso, eu quero Nathalie Neri, entendeu? Então eu tô falando, mas a gente vive nesse ambiente. Sim. E a gente sabe que vai ter uns rolê lá. O Rafa vai dar o fim de ano da dia no meta. E a gente vai ter que ir pra lá. A gente… Calça zoando, Rafa. Mas, ao mesmo tempo, como é que a gente pega isso com esse movimento que tá tentando limitar e excluir mais pessoas? Como é que a gente transforma? Ai, gente. Essa é a pergunta. A resposta não tem pergunta. Mas a angústia tá aqui, na mesa. Exato. Eu fico meio desesperada, porque eu acho que a gente tá caminhando cada vez mais pra cada um tá sozinho na sua casa. E é isso, entendeu? Não Exatamente. existir mais, E não os existir mais corpos troca. todos sem contato, essa é a realidade. E é muito louco, porque ao mesmo tempo que existe tudo isso, existe uma vontade meio que global das pessoas se conectarem mais com a natureza. Todo mundo saiu dos seus apartamentos. E aí são esses os movimentos que contrabalançam. E aí? Onde é que já parar, sabe? Porque ao mesmo tempo que é isso, todo mundo queria sair de um apartamento pra ir pra uma casa, pra ter contato com o sol, pra ter contato com a grama. As pessoas sentiram falta disso durante a pandemia. Ao mesmo tempo, existe esse bagulho que, de repente, você não precisa sair de casa pra fazer nada. Mano, você não precisa sair de casa pra fazer mercado, pra comprar comida, pra ver um filme. Pra nada. Você pode ficar na sua casa o resto da sua vida, que você não vai ter problema. Vai chegar tudo na sua porta. Se você tem dinheiro. Se você tem dinheiro. Exato. Total. Mas entende que, tipo assim, o mundo tá caminhando pra cada vez mais ser você com você mesmo. E isso é bizarro. É bizarro, pra mim é completamente assustador. Mas falando em galera, em gente, em muita gente… Nathalie, me conta uma coisa. Como foi, pra gente falar um pouco de sexualidade. Você sempre se entendeu como uma mulher lésbica. Não me entendi. Não? O Jonas veio aqui nesse podcast. Vamos expor. Então conta. Expõe. E o Jonas, ele é dramático, entendeu? E aí, ele falou do nosso processo de se compreender. Porque quando a gente começou a se envolver, ele não tinha passado pela transição, eu comecei a me questionar. Falei, gente, tô aqui apaixonada por um corpo como o meu e tenho atração. E, de repente, ressignifiquei todas as minhas experiências anteriores. Ou seja, não era admiração por aquela amiga, era uma atração verdadeira. Entendi várias coisas e tava tentando entender o que eu era. Porque aí, você não é hétero, então qual que é a tua caixa? O povo apontava, tipo, qual que é a tua caixa? A galera tem que colocar nas caixas. E aí, eu fiquei, vamos analisar as caixas. E eu estava num momento que eu tava me aproximando dos coletivos LGBTs da minha universidade. E aí, eu comecei a me identificar muito com esse conceito de heterossexualidade compulsória, que todas as comunidades trazem, né? Mas eu tava me aproximando de mulheres lésbicas que estavam falando sobre isso, me identificando com aquela narrativa. Não sabia o que eu era. Mas só que, de repente, eu fiquei com ódio de ter namorado homem a vida inteira, não estando confortável, homem cis principalmente. E aí, eu falei assim, então eu acho que às vezes eu sou lésbica, né? Não sei. Mas aí, ao mesmo tempo que eu tava nesse processo, eu também comecei a refletir sobre, então, né… Eu me apaixonei por essas pessoas. Eu não deveria não ter me apaixonado por elas, por mais que às vezes eu não sentisse atração. Porque pra mim era um conceito dado. Eu já namorei pessoas, eu falei, essa pessoa é feia. Tudo bem saber que a pessoa é feia. Eu gosto dela. É meu princípio. Mas eu amo mesmo assim. Exato. É, porque então, a Gabi, ela vive Eu mais levo assim. isso em consideração. Meu tipo de homem é homem feio. Exato. E você sabe que aquela pessoa não é visualmente atraente pra uma sociedade, às vezes nem pra você. Mas isso não é um impeditivo, porque Mas o você gosta de sentimento… estar com ela. E aí, você faz o quê? Aí você namora. E aí, eu tinha isso. E eu tinha um momento em que, tipo, eu não sinto atração por este corpo específico. Mas eu gosto muito dessa pessoa. E isso me… E aí, juntou com a parte que eu tava na igreja. Eu escolhi esperar, então eu tava super confortável. Eu também escolhi esperar. A Rafinha também, né, Rafinha? Eu também, eu escolhi esperar. Esperar até a noite. Ele é rápido. Entendi. É muito bom, é isso. Aí… As coisas que ele fala, gente… Besteira, né? Não, nem vou Minha mãe tá começar. vendo, então mãe também. Jesus, tá? Mãe de Jesus, muito bom. Mãe da Gabi tá vendo, mas ela também escolheu esperar até hoje à noite. Tá sabendo de alguma coisa, não? Depois a gente fala. Gente, Mas aí? intensos.
Nem sei onde eu parei agora depois de tudo isso. Não foi pra besteira, tava um negócio super sério. Não, tava explanando o Jonas. Você tava falando sobre como você tava se entendendo ali, né? Dos Isso. corpos. E aí, eu tava entendendo que, tipo assim… Aí, depois de muito… Aí, eu desisti das caixas. Eu falei, não entendo mais caixa nenhuma. Porque me apaixonei por esses caras que eu namorei. E não me arrependo. Sim. Me arrependo de não ter beijado outras bocas de outros gêneros. Isso eu me arrependo, porque eu não sabia sobre isso. Mas era o processo que eu tava vivendo e tal. E aí, eu talvez tenha comentado com o Jonas, né, na época. Tipo, não foi um tempo que eu falei, sou lésbica. Era tipo, eu me afinei com essa comunidade pra compreender esse processo de, tipo, às vezes não compreensão da sua sexualidade. Quando você é adolescente, de repente, só quero beijar mulher. E eu tava nesse momento. E aí, o Jonas usa isso pra dar um drama. Pra deixar a história mais cinematográfica. Mas, na verdade, o processo que tava é que quando ele compreendeu a transexualidade dele, eu tava muito confusa. E aí eu falei, eu tô aqui como uma pessoa LGBT, agora você vai me obrigar a viver como uma pessoa hétero? Então era mais sobre LGBT versus hétero, não lésbica versus hétero, sabe? Eu não tive, não fui, não falei, né? Mas eu, tipo, estava me aproximando e compreendendo o que eu poderia ser. Tanto é que ele fala que, tipo assim, quando eu me apaixonei por ele, eu tava na igreja. Porque, tipo assim, a gente se conheceu no fake. Ele falou, vocês podem ir conferir o outro lado da história, né? Mas assim, não confia em tudo. Mentira, confia. Mas o Jonas é um escritor, então ele deu dá uma romantizada. Ele gosta. E aí, era um processo que, tipo, eu tava na igreja. Ele tava, tipo… lá no fake. E antes a gente tinha se conhecido em 2008. Ele namorava e eu não era nada da igreja. Só que quando a gente se reencontrou em 2011, eu estava num relacionamento noiva. Meu Deus. E estava na igreja, porque eu era muito da igreja. E pessoas muito da igreja, quando são jovens, querem casar logo, porque, né? Resolveram esperar, rápido. E não foi até a noite. Resolvi esperar até os 17, no máximo. Porque se esperar muito, gente, é o que tá acontecendo. Calma, não é assim, Jesus. Mas a gente zoa, tem inclusive cristãos vão se sentir super ofendidos com isso. Mas é a realidade. Você que casa aos 20 anos, você sabe que é sobre isso. Exato. Ou às vezes você encontrou seu varão, pode ser isso. Pode ser isso. Eu amei que ela pausou o riso e falou sério. Ou às vezes encontrou o varão. Pode ser. Não é generalizado, mas que isso acontece. O fogo do Espírito Santo não é só do Espírito que tem outros fogos na igreja também. Somos todos humanos. E aí, nesse processo de entender o que eu tava, eu não falei pra ele, mas a gente turnava no RPG. E os nossos personagens sempre se pegavam. Nas tramas, porque RPG de fake, você escrevia uma história junto com a pessoa. Então era tipo um livro escrito em conjunto. Eu tenho todos esses até hoje. Meu Deus! E a gente construía histórias que no fim era só pra descrever pegação. E aí eu fiquei, meu Deus, tem algo queimando em mim, Senhor, repreende. O que é isso? O que é esse sentimento? Espera. Eu escolhi esperar, mas eu tava apaixonada e eu não queria assumir isso. Foi até quando eu abri a conversa e falei pro meu ex, tipo, olha, eu acho que eu me senti atraída por uma mulher. Eu acho que eu sou bi. E aí ele falou, ai, que legal. Tipo, porque ele tava fetichizando, né? Então, eu passei por esse processo de entender o que tava acontecendo. E aí eu entendi que, tipo, mesmo nunca tendo visto ele, eu tava muito apaixonada. E eu tinha jejuado e orado. E Deus falou, é isso, vai viajar pra Minas e beijar aquela boca. Aí eu falei, tá bom. E aí ele fala… como se ele tivesse me roubado. Eu tava noiva cristã evangélica e ele era tão sexy e sedutor que eu desisti de Deus por ele. Essa é a história que ele conta. Mas eu tava num processo de reflexão e compreensão do que eu tava vivendo, né? Então, tipo assim, por mim, eu continuaria com ele na igreja. Mas ele disse que eu abandonei a igreja pra viver o grande amor com ele. Tipo, e foi assim, mas na perspectiva dele é muito mais emocionante do que foi na minha. A minha foi uma viagem, assim, de autoconhecimento e espiritualidade. Então é isso. O Jonas não coloca tempero na comida, mas nas histórias… ele dá uma temperada e põe uma pimenta, né? Ele já bota o negócio. Não, eu achei isso maravilhoso. Agora, nesse momento do podcast, era o momento que eu ia fazer o meu teste. Que não vai dar. Gente. Mas não vai dar. Não vai dar, gente. Eu já sei de tudo, galera. E eu vou manipular vocês. Porque eu não vou conseguir ser honesta. Nathalie assistiu, então ela sabe exatamente na hora da água, a forma da água, ela já ia dar a letra aqui. Nathalie foi muito sincera quando chegou aqui, falando, gente, ou eu manipulo vocês, ou realmente a gente não faz esse Mas então teste. vamos saber aquelas outras duas. Nathalie, você iria pro BBB?
Não. Não? Não iria pro BBB, porque eu já não aguento nem com o povo que me assiste, né? Eu acho que não tem como você oferecer o que as pessoas esperam de você, sabe? As pessoas têm… Ainda mais quando você é influencer, as pessoas têm uma visão muito… E você vai decepcionar de qualquer jeito. Exato, e aí a gente sabe que a gente vai decepcionar. Ou as pessoas querem ver o que elas gostariam de fazer. Ou nem é o que elas gostariam de fazer, o que elas acham certo, né? Porque todo mundo… É o que o povo falou na época do BBB. Se todo mundo tivesse uma câmera te vigiando 24 horas por dia, todo mundo ia ser cancelado. Não é que eu falo, tipo, nossa, então eu sou racista, LGBTfóbica, tipo… Não é sobre isso, esses princípios estão aqui. Mas é isso, por exemplo, eu fujo de conflito. Então, se alguém vem me cutucar, eu fico. Mas aí, quando futuca demais, aí a gente vai pra guerra. E esse é um posicionamento que muitas pessoas não acham que seria dado meu. Nossa, como assim? A Nathalie, ela iria super pra cima. E aí, as pessoas comentavam na época do BBB. Que aí eu fazia a comentação da desgraça, né? No Twitter. Ai, se você tivesse lá, você já ia ter acabado com essa putaria. Falei, claro que não, gente. Se eu tivesse lá, eu ia estar lá, Carol Conká, vai, Mamacita! Porque eu era super fã daquela mulher, sou, né? Porque Mamacita voltou, é isso aí, gente. Faz música boa, todo mundo erra, a gente entende. E eu tenho… Como eu acompanho a trajetória da Carol há muito tempo, eu imagino quão difícil deve ter sido pra ela existir no meio do hip hop em um momento que, tipo… O machismo era muito pior do que é hoje, sabe? E ela construiu muita coisa. E mesmo na época do BBB, eu até decidi, tipo, parar de falar. Porque eu tava triste, eu não tava entendendo a Mamacita. Porque eu era muito fã da Mamacita. Mas aí, a Mamacita, né? Eu acho muito bom você falar Mamacita sério. Eu era muito fã da Mamacita. E aí, eu só parei, porque me machucou muito. Eu não tava entendendo aquilo. Só que eu falei, eu entendo o que é, às vezes, me perder numa persona. E, às vezes, a gente não sabe quando a gente pode se mostrar de verdade. Com certeza, ela teve que ser a mulher que enfiava e machucava e batia e falava A mais B pra ser respeitada. Só que, às vezes, num contexto que a gente tava achando que não precisava. Mas ela tava tendo uma outra visão. A gente tava aqui… onipresentes e onipotentes. É uma visão de dentro mesmo do bagulho. Exato. Que a gente não tem como ter, entendeu? E é isso, tipo, quanto que ela não precisou, tipo, entrar com uma couraça, entrar com, tipo assim, uma armadura, tá ligado? De tanto que ela já não sofreu em diversos ambientes, enfim. Então, quando ela fala, estou me tratando, tô fazendo terapia e melhorei, eu não acho que é uma mentira. Óbvio que aí tem um processo de reconstruir a carreira dela, que eu acho que a gente ficou, gente, como é que vai acontecer? Ela tá fazendo isso genialmente, lançando hits um atrás do outro, é sobre isso. Mas eu acho que ela realmente passou por esse processo de entender que talvez ela não precisava ser… já que é pra tombar, tombei o tempo inteiro. E ela foi em momentos que, tipo, não eram necessários. Mas aí é isso, a gente não tem inteligência emocional, às vezes, pra entender quando parar em um momento em que a gente tá muito afetado. Eu, várias vezes, fiz várias coisas e depois de muito tempo eu pensei… Nossa, que desnecessário ter me comportado daquele jeito, não precisava. Mas é porque a gente para, a gente pensa, a gente vê. A gente não tá com milhões de pessoas apontando o dedo na tua cara e dizendo que você é um monstro. E no fim do dia, né, a gente sabe que como uma mulher preta, ela recebeu um hate que foi, tipo… Muito a mais. Muito a mais do que qualquer outra pessoa. Então, Mamaciters. Mamaciters. E você tá agora participando de um reality como jurada fixa. Meu Deus, E eu sempre admirei o teu trabalho, assim, muito, você sabe disso. Mas no Twitter, quando você pegava o microfone naquela bancada pra falar, eu falava no ponto dos meninos, meu Deus. Ela começa a frase tá perfeita, tá construída, ela entrega. Nathalie, como tá sendo fazer o Corrida? Nossa, tá sendo um rolê emocional. Porque é isso, lembra quando eu falei que as pessoas tinham medo de mim? E que aí, por conta disso, eu entupi a minha fluência, eu comecei a ficar com medo, será que eu me comunico errado? Será que eu sou errada? E aí, a gente sabe que o público dos meninos é muito de boa. E os meninos até falam, a gente falou isso no Divan com a Diva, que eles ficaram surpresos quando eu disse que eu assistia eles. Porque é isso, na época eu tava mostrando só um lado meu na internet, mas eu tenho um outro lado que gosta de rir, todo mundo tem. Todo mundo gosta de comédia, entretenimento, zoar as coisas que os famosos fazem, às vezes que são meio absurdas, sem ofender ninguém. Mas, tipo, eu gostava do conteúdo deles, então… E o fato deles terem se surpreendido também com isso naquela época me fez questionar, será que as pessoas têm essa visão sobre mim? De que eu ainda sou essa pessoa que você teme ou que é chata? Mas ao mesmo tempo, aí eu vou ser a pessoa fofa, ai, lindo. Eu não sou essa pessoa. Inclusive, eu adoro quando as pessoas falam, o que você acha do meu trabalho? Eu adoro me intrometer e falar exatamente o que eu acho. Olha, eu acho que ficou uma bosta. Nossa, eu acho que ficou genial. Porque eu gostaria que as pessoas fizessem isso comigo. E tem gente, o Jonas às vezes diz, ai, você às vezes é muito bruta.
Eu falei, não sou bruta, a gente só fala os bagulho na lata, né, gente? E assim, com muito Sincerona. amor. Como diz a Isa, é bruto, mas é com carinho. É bruto, mas é com carinho, né? Esse é meu jeitinho, gente. E aí, no começo, eu fiquei com medo. Eu fiquei com medo, tipo assim, de ser eu e falar da forma como eu achei que deveria falar e acabar soando muito arrogante. Mas aí eu falei, gente, eu tô num lugar de jurada, então eu tô aqui pra julgar. É literalmente meu trabalho, eu tenho que julgar. E eu acho que seria um desrespeito até com os participantes, com toda a paixão que o Edu, Fih, a Dia, todos vocês colocaram nesse programa, eu dar nada menos do que o que eu tinha de mais real e honesto pra galera que participou. Então eu falei, não é sobre como as pessoas vão me perceber, mas é sobre o que eu tenho pra entregar aqui. E foi bom, porque as pessoas estão entendendo o que eu tô falando, estão entendendo que eu tô, tipo, sendo… Mas eu não tô, tipo, tentando ofender ninguém. Porque é isso, se eu pudesse ter ouvido isso no começo do meu trabalho, seria muito legal. E eu tô gostando muito que as pessoas também estão se sentindo confortáveis pra, tipo, ir me conhecer. E às vezes tirar uma visão anterior que elas tinham de mim. E é muito legal furar a bolha, sabe? Sim. Eu sempre gostei de furar a bolha, por mais que às vezes isso gerasse conflitos. Mas o público dos meninos é um público muito amoroso, né? Tirando alguma galera ali, mas são pessoas que estão querendo viver a vida e descobrir coisas, enfim, e dividir espaço junto com a Karen, com a Lorelai. Pra mim é sensacional, porque são pessoas que eu admiro na internet, que eu sempre vi o conteúdo como, tipo, excepcional, sabe? Quando eu vejo corrida, eu falo, essa é a produção de um conteúdo digital excepcional. E pra mim é uma honra estar aqui, porque significa que eu sou alguém bom o suficiente, relevante o suficiente pra também estar nesse lugar. Porque foi um lugar que eu me neguei durante muito tempo. Eu não sou boa o suficiente. Eu não tenho 1 milhão de seguidores. Eu produzo conteúdo de uma forma muito mais lenta, né? Que aí a gente chama de slow blogging. Mas, na verdade, é só uma incapacidade emocional de produzir na velocidade que a internet exige. Ou só de se respeitar mesmo, né? Exato, é sobre autorrespeito. E aí, durante muito tempo, por mais que eu aceitasse isso racionalmente, no meu coração tinha… Nossa, eu não sou uma boa blogueira por causa disso. E, de repente, ser assim, estar assim, trabalhar assim há tantos anos, estar no Corrida… Nossa, pra mim é tipo, é isso, tá tudo certo. Então tá sendo maravilhoso. Ai, que legal. Maravilhosa demais. Tô muito feliz também pelos Maravilhoso. meninos de você ter topado esse convite, porque eu acho que tá incrível a temporada, assim. Muito. A gente que já gravou tudo até a final, né? Ai, meu Deus, que A emoção. gente sabe, Meu Deus. né? Mas foi emocionante, né, Foi Nathalie? muito. E a resposta do público você tá curtindo, então? Sim, eu acho que tem muita gente que tá falando, incisiva, é isso mesmo, falou tudo, cirúrgica, as pessoas ficam falando. E eu acho que é sobre isso, eu tinha as coisas pra falar e eu falava, né? A gente sempre tenta falar as coisas boas e positivas, o Rafa sempre incentiva isso, porque é muito fácil você destruir os sonhos das pessoas, Exato. né? E todo o trabalho ali, por mais esquisito que esteja, ou mais diferente que trabalho. esteja… foi o trabalho de alguém e tem alguma coisa positiva, Exato. ou tem, né? Então dá pra gente sempre colocar os dois pontos ali pra ter Exato. duas perspectivas sobre aquilo. Exato, e isso é muito importante, porque é um lugar sensível esse do julgamento, né? Então, isso foi uma coisa também que eu aprendi com corrida, até pra olhar o meu próprio trabalho, porque eu sou muito crítica. E por muitas vezes eu mais me critico e me julgo negativamente do que positivamente. Então, é isso, eu acho que eu coloquei muito do que eu aprendi como jurada no corrida, de olhar esses dois lados sempre, né? Pra mim, pessoalmente, sabe? Tenho sido muito mais amorosa comigo mesma e com o meu conteúdo. Isso foi incrível. Isso Que faz muito sentido. demais! Nossa, eu queria dizer, sem querer julgar ninguém, que a gente bateu o recorde de tempo nesse Ah, podcast. é? A gente tá Sério? com a base de 6 Tempo. horas já conversando. Mas isso. pra encerrar, tem mais uma. Que eu tô aqui pra encerrar, pra Meu encerrar. Deus. Direção tá no meu ouvido, é pra Né? encerrar. Gente, também tô desculpa, eu ouvindo. falo muito. Não, mas tem só uma. É que a gente não para de perguntar também, né? Manda Bora. nude. Não, né? O Jonas já me expôs. Queria falar que mandava pra ser uma jovem descolada do meu tempo. Gente, pensa no contexto. Eu, religiosa, acabei de sair da igreja, sair do armário. Resolvi esperar. Eu fui de resolvi esperar pra sair do armário e entrei em ciências sociais. Pra morar numa república que a galera dava beijo triplo e fazia suruba no quarto do lado. Então eu tava me descobrindo, entendendo a minha sexualidade e vendo todo aquele caos acontecer. E aí eu encontro alguém tão tímido quanto eu no interior de Minas Gerais. E a gente se encontrou pela primeira vez sem ter feito uma chamada de vídeo. Meu Eu Deus. tinha uma foto do Jonas de lado.
Foi isso, eu só tinha isso. E a gente se falava por áudio. E já tinha webcam na época, gente. Já dava pra mandar fotos. Era timidez mesmo. Era tipo… Eu não sei lidar com isso, eu acabei de vir da igreja. Eu tava esperando até ontem, tipo, Eu anteontem. escolhi esperar e agora, de repente, é tudo tão rápido. E tipo assim, e não que eu não tenha, tipo, pensado na minha sexualidade antes. Eu pensava, porque eu tive outros relacionamentos e eu sou uma pessoa sexual, não sou uma pessoa sexual. Mas eu tinha os preceitos da igreja lá, e aí eu tinha também a não compreensão de como jovens estavam se relacionando. E aí, de repente, a gente começa a se envolver, eu vejo tudo aquilo na universidade, começa a refletir sobre tudo, e a gente engata num namoro seríssimo. E aí, de repente, e a gente era muito, no começo, né, um relacionamento à distância, não tem o físico. E a gente se alimentava muito intelectualmente. Nós dois temos a Vênus em Gêmeos. Então, a gente se atrai muito pelas ideias, pelas conversas. É intelectual, é tipo… Nossa, você falou uma coisa muito inteligente, tira a roupa, entendeu? Não é manda um nude, tira a roupa. É tipo, cara, seu cérebro é muito gostoso. E é tipo… E é muito, a gente sempre teve isso. Então, a gente não passou por essa fase. E é muito doido pensar que, tipo, não é… A gente não teve… Então, quando eu descobri que as pessoas mandavam muitos nudes, eu fiquei… Oh, meu Deus! A sociedade avançou tão rápido. A Gabi, tu tem que Rafa ver. manda A Gabi, muito. ela adora. Tem que ver como? Tu tem? Como assim tem que ver? Tem que ver o quê? Eu não tenho, mas eu já vi, né? Já mandei nude pro Rafa. Mentira, gente! Mas foi nude de saúde, nude técnico. O que é isso? Que conceito é esse? Nude técnico. Não, tem vários tipos de quando nude. o silicone entrou, Entrou o silicone daí e… a pele esticou. Aí eu mandei nude técnico. Falei, olha como tá. Olha nude a pele, técnico. era um brilho. Era um brilho. Muito olhinho, né? Era um brilho da pele, assim. Um brilho De da beleza. Pele. Reluzente, reluzente. Ai, não quero mais falar sobre isso. Reluzente. Mas enfim, foi um nude sem conotação sexual. É um Entendi. nude de trabalho. Um nude de trabalho. Até porque eu não tinha expectativa ali, né? Um nude industrial. Ela também não tava pensando assim, vou conquistar o Rafa agora. Agora ele tá na minha. Agora ele tá na minha. Não foi. Meu Deus, eu tô Não muito foi, infelizmente chocada. não foi. Bom, é isso, Gente, né? é isso. Vamos encerrar aqui. Vamos encerrar com isso aqui. Depois do nude técnico, é sobre isso. Exato. Nathalie, muito obrigada. Foi um Ai, prazer eu que conversar agradeço, contigo. Eu ficaria mais gente. 6 horas falando com você. Ai, Que coisa obrigada. impressionante. Muitas reflexões, né, gente? Muitas. Ficamos cabeçudos hoje. Muito. Nossa. E eu também já te falei isso algumas vezes, mas é uma honra incrível ter você no casting da Dia. Ai, pra mim também. Eu fico muito, muito feliz com tudo que a gente te convida e que você topa e que a gente tá trabalhando junto. Eu realmente fico emocionado de saber que a Dia começou há 8 anos atrás. Sempre valorizou tudo isso que a gente faz hoje. E saber que a gente tem pessoas como você acreditando junto com a gente nessa história… É incrível, Nathalie. Ai, gente, Obrigado. ó, e esse é o meu momento também, porque você vê aqui Rafa Dias, moreno, alto, bonito e sensual, empresário, e você acha que ele é só um rostinho bonito e bem-sucedido, mas eu já te falei várias vezes o quanto você me salvou, né? No momento de caos, no momento de insegurança, de não entender o que estava acontecendo, o Rafa pegou na minha mão, ele falou, eu vou te falar. E ele foi honesto, ele me falou tudo que ele enxergava como problema no que eu tava fazendo no trabalho, e não só fez isso, como me indicou uma saída e me indicou um caminho. E se não fosse isso, eu não teria conseguido me reerguer, eu não teria conseguido voltar a produzir com paixão e com alegria. Então, você tem um olhar muito carinhoso com todos os criadores daqui. E pra mim, a Dia, gente, é um ambiente assim que você entra, as pessoas são verdadeiramente apaixonadas pelo que elas fazem e acreditam. Então, Rafa, pra mim é uma honra. Tudo que vocês chamarem, eu vou estar aqui, né, gente? Porque a Dia é maravilhosa. É incrível! É o Dia Verso. O dia verso, isso. hein? Mas ela já disse uma coisa aqui que eu já tô agora aqui matutando. Que é a Ai, não vai festa… fazer não. Não, é a festa de festa final vai de ser. ano. Mas vamos fazer física. Ai, pelo vamos amor fazer de física, Deus, PCR, isso aí. É isso aí. Boquitos, salgadinho, tudo É isso. isso. Obrigado, gente. Vocês são maravilhosos. Obrigada. Rafinha, sempre um prazer inenarrável. Valeu. Nathalie, perfeita. Manda um beijo pro Jonas, inclusive. mandar. Não é porque Isso. ele deu uma temperada na história. É, que ele não deu uma fez valer. pimentada. Inclusive, se você ficou curioso pra saber o que o Jonas falou aqui, a gente tem um vídeo completo também. A gente tem todos os áudios nas plataformas de áudio. Espero que você tenha gostado desse podcast. A gente se vê na próxima. Um beijo grande e até. Tchau, gente. Tchau, Valeu. olha essa câmera, gente. Olha essa câmera. Essa Tchau, câmera, o gente. Rafa gosta dessa câmera. Tchau, eu gosto.